prevenir as doenças crónicas e evitar as suas complicações, evitar o sofrimento, é evidente que isso será bom. Porque também, por um lado, há cada vez mais testes de diagnóstico e novos fármacos desenhados com o intuito de prevenção e dá-nos a possibilidade de, eventualmente, intervir sobre fatores de risco. É claro que, subjacente a isto, também existem ganhos financeiros que podem ser importantes por parte de quem fabrica testes e fármacos. E também sabemos que há ganhos secundários associados à condição de doente ou potencialmente doente, e sentimos isso muitas vezes na consulta. E à sociedade também interessa que aquilo que é pernicioso neste processo possa ser evitado. Também o desenvolvimento do ponto de vista da tecnologia genética, que nos permite fazer o mapeamento genético, pode fazer com que, em última análise, todos possamos ser considerados como potencialmente doentes e, portanto, potencialmente alvo de algum tipo de intervenção preventiva. Simultaneamente, a medicina curativa desenvolveu custos muito elevados e, por isso, é tentador também pensar que, se pudermos prevenir, esses custos poderão ser mais baixos. Ou seja, depois que, com tudo isto, passamos a uma situação em que, se por um lado, nos últimos tempos, se valorizou muito a autonomia do doente e o empowerment do doente no que respeita ao envolvimento da sua própria saúde, ao mesmo tempo passamos a medicalizar muita coisa, medicalizamos, se calhar, fatores de risco, medicalizamos determinados acontecimentos da vida, por exemplo, o luto, pode ser medicalizado também, embora existam já hoje critérios definidos. E, por exemplo, nos anos 70, este pensador, que não era médico, era um pensador austríaco, Ivan Illich, que escreveu este livro chamado Medical Nemesis, portanto escreveu em 76, provavelmente se fosse hoje estaria ainda mais desagradável, entre aspas. Ele criticava intensamente a medicina moderna porque considerava que a medicina era um perigo para a saúde, de certa maneira, porque medicalizava a vida, anulava as capacidades dos indivíduos e das sociedades para reagir à adversidade, no sentido em que se criou a expectativa de que a medicina poderia anular o sofrimento, controlar a morte e que as pessoas, cada uma delas, não precisam de fazer mais nada por si, alguém fará por elas, os médicos, os enfermeiros e outros técnicos de saúde. E o Ivan Illich dizia também que a doença pode ser um meio de controle das sociedades sobre o indivíduo ou sobre a comunidade. Isso também é verdade. O poder que nós temos ao modificar a vida das pessoas pode ser traduzido em coisas tão simples como estamos sempre a dizer, que tem que perder peso, tem que alterar a alimentação, tem que fazer exercício físico. E estamos sempre nisso e, de certa maneira, podemos mudar muito, evidentemente com intuitos beneficentes, mas podemos, numa coisa tão simples como essa, introduzir muitas mudanças na vida das pessoas, controlar, de certa maneira, a vida das pessoas. Por outro lado, eu também considerava que a sociedade podia definir as suas próprias doenças e aquilo que para uma sociedade era uma doença, para outra podia não ser. Uma anomalia genética pode ser doença de uma sociedade e outra pode considerar que não. Um crime pode ser um crime ou pode ser uma doença. Por exemplo, o caso do Renato Seabra, as estratégias da defesa e da acusação baseavam-se um pouco nisto. Para a defesa ele era um doente e para a acusação era um criminoso. Portanto, o procedimento, se calhar, é diferente em função disso. Por outro lado, nós vemos também que as sociedades ocidentais gastam cada vez mais em cuidados de saúde, às vezes para proteger os marginais, e há alguns estudos que mostram que a autopercepção do estado de saúde é muito mais negativa em pessoas dos países desenvolvidos com indicadores de saúde melhores e mais acesso à saúde do que em países pobres, em que esses indicadores de saúde são muito inferiores. E ele considerava então, e isso também pode-nos parecer perfeitamente aceitável, que há muitos fatores externos não médicos que interferem na saúde, que têm a ver com o ambiente, com as condições laborais, com a arquitetura das cidades, com os transportes, com as relações sociais, e isso nós podemos sentir perfeitamente, porque boa parte dos problemas dos nossos doentes têm a ver, de facto, com as suas condições de vida. E nós andamos a tentar, às vezes, resolver as consequências, mas não estamos a mexer na causa do problema, muitas vezes. E, portanto, ele considerava, em função de tudo isto, que havia uma medicalização excessiva. É claro, também podemos argumentar cá desvantagens do rótulo do doente, porque às vezes há, de facto, uma medicalização excessiva, mas também pode haver uma submedicalização, quando desviamos recursos de pessoas para pessoas com menos necessidade, apenas porque têm mais voz e mais pressão e mais capacidade de serem ouvidas do que outros que não têm essa capacidade, mas que talvez precisassem mais. E, portanto, o que está na base de tudo isto, de certa maneira, é definir o que é uma doença, o que é um fator de risco e em que momento é que nós devemos intervir. Porque dizer que um fator de risco pode causar uma doença pode não ser suficiente. Nós temos que perceber qual é a evidência que, de facto, intervém na doença, qual é a evidência que podemos controlar um determinado fator de risco, qual é a evidência que, controlando esse fator de risco, podemos modificar o curso da doença e em que medida é que isso tem impacto ou não, quer no indivíduo, quer na comunidade.
E, ao mesmo tempo, também definir uma doença pode não ser fácil. Podemos definir por critérios anatomopatológicos, no caso das neoplasias, ou por critérios estatísticos, como na definição do índice de massa corporal para estabelecer se temos um excesso de peso ou uma obesidade, ou por uma observação estatística que nos diz que a acumulação de determinados sintomas corresponde a uma doença, como é o caso da classificação das doenças psiquiátricas. E em 2002 o British Medical Journal lançou um inquérito aos seus leitores para perguntar o que é que eles achavam que eram doenças e o que eram não doenças. Precisamente porque a resposta pode ser difícil. Então identificaram nas respostas dos leitores 200 não doenças, sendo que no top 20 das não doenças se encontravam o envelhecimento, o trabalho, o tédio, os papos nos olhos, a ignorância, a calvície, as orelhas grandes, as sardas, o cabelo branco, o parto, a infelicidade, a celulite, a gravidez e a solidão. Uma parte dos motivos de consulta dos nossos doentes estão de facto aqui. A solidão, os problemas laborais, o envelhecimento, a ignorância. E às vezes são aqueles problemas para os quais não temos nenhuma resposta, porque é um problema que tem origem não na medicina, mas na sociedade. Dentro das 200 não doenças identificadas também incluíram, por exemplo, a dislipidemia, o excesso de peso, alguns problemas comportamentais das crianças, o luto. E, portanto, o problema básico da medicina preventiva é o que a justifica e, sendo justificada, quais são os limites da ação da medicina preventiva. É claro que podemos assumir que, como justificação, evitar a doença é sempre melhor, provoca menos sofrimento, custa menos, para as sociedades também é bom, porque é preferível ter pessoas saudáveis que são mais produtivas e custam menos dinheiro. E, portanto, à partida pareceria não haver problemas éticos. Mas eles começam precisamente no facto de os recursos humanos e materiais que são atribuídos à prevenção são extremamente elevados. Há alguns estudos já feitos sobre isso, por exemplo, este feito nos Estados Unidos em 2003, mostrava que eram necessárias para um médico de família americano médio, com uma lista de 2.500 utentes, necessitava de 7,4 horas por dia só para cumprir todas as recomendações da United States Preventive Task Force. E este estudo que foi feito por colegas nossos em 2010, que foi avaliar os procedimentos preventivos no seu contexto de trabalho, portanto numa OSF, verificou que 50,6% do total de consultas eram para cumprir atividades preventivas. E a questão que se põe é qual é o tempo que sobra para cuidar de pessoas doentes, que estão a necessitar de cuidados porque estão doentes. Ou seja, o que está em causa em tudo isto são os vários princípios éticos que conhecemos: o princípio da justiça, da não maleficência, o princípio da beneficência. A justiça, em primeiro lugar, na distribuição de recursos e cuidados de saúde, porque temos, por um lado, pessoas doentes e, por outro, pessoas saudáveis. E temos doentes com necessidades imediatas de cuidados e de sofrimento, e depois temos pessoas saudáveis a quem, hipoteticamente, podemos evitar a doença. No entanto, nós temos nas nossas sociedades uma espécie de contrato social que temos que providenciar meios de tratamento a quem está doente, para aliviar o sofrimento. E também a relação básica entre médico e doente é uma relação de cuidar, de aliviar o sofrimento. E, portanto, temos aqui uma dicotomia entre os saudáveis e aqueles que estão doentes. Os saudáveis são um peso numérico muito elevado. Depois temos que considerar o princípio da não maleficência, porque não podemos esquecer que em prevenção primária e secundária estamos a atuar em pessoas que não têm doença ou que têm uma doença em fase pré-clínica, mas que se sentem bem. E, portanto, a nossa ação poderá induzir mais doença em alguém que não a tinha. Mesmo aqueles que têm doença numa fase pré-clínica pode corresponder a uma doença que, se calhar, nunca iria evoluir ou nunca iria ter uma expressão clínica suficientemente importante, não tão importante quanto aquilo que nós vamos fazer para tratar esta suposta doença. E, por outro lado, temos que considerar que em pessoas saudáveis a ocorrência de efeitos secundários de fármacos ou das consequências do processo diagnóstico é muito menos tolerável do que quando temos uma pessoa doente. Por exemplo, se tivermos uma neoplasia e estamos a fazer quimioterapia, aceitamos muito melhor ter náuseas e vômitos do que se temos uma pessoa saudável, a quem nós vamos fazer um exame de rastreio e, em consequência disso, tem uma série de problemas. Portanto, temos que considerar sempre os riscos da medicação preventiva em doentes saudáveis, o risco do processo diagnóstico associado à validade metodológica dos testes, que tem a ver com a especificidade e com a sensibilidade, e com os problemas inerentes, quer aos falsos positivos, quer aos falsos negativos. Os falsos negativos porque há uma tranquilização falsa do doente. Os falsos positivos porque criamos um estado chamado worried well, portanto a pessoa que está saudável, mas se torna preocupada e de certa maneira doente. Isto pode implicar mais testes diagnósticos, mais custos financeiros, mais gastos de tempo e até que ponto é que isto se justifica. Há alguns anos atrás este Instituto Americano foi avaliar qual foi o benefício resultante de fazer mamografias às mulheres. Portanto, nos Estados Unidos identificam 138 mil neoplasias da mama por ano detectadas por mamografia de rastreio
E este Instituto, pelo estudo que fez, chegou à conclusão que o teste não ajudava entre 120 mil a 134 mil das mulheres afetadas. Isto porquê? Porque os tumores ou eram de evolução muito lenta, ou eram tumores tratáveis com sucesso, mesmo que detectados mais tarde, ou porque se tratava de um tumor tão agressivo, já estava numa fase tão avançada em que não havia nada a fazer. E, no entanto, em 2009, a United States Preventive Task Force fez recomendações no sentido de não se rastrear com rotina mulheres de baixo risco entre os 40 e os 50 anos, porque não havia evidência que suportasse isso, e foram fortemente atacados e foi-nos dito que estavam ao soldo das empresas seguradoras que tinham medo de poupar dinheiro, etc. A matemática pode-nos ajudar também a tomar decisões, em particular quando temos um doente à nossa frente e a evidência que existe não é muito segura. Isto tem a ver com o chamado modelo bayesiano e temos aqui um exemplo simples. Se tivermos um tumor X que afeta 0,4% da população, portanto 2.500, e se tivermos um determinado teste de rastreio que nos permite, no doente, na pessoa que tem doença, identificar o teste positivo em 99,5% dos casos, e na pessoa que não tem doença, mesmo assim, existir 1% de testes positivos, se formos testar 1 milhão de pessoas, podemos esperar 4.000 pessoas com doença. E considerando a especificidade e a sensibilidade do teste, considerando que 99,5% dos testes são positivos naqueles que têm doença, teremos 3.980 testes positivos. Isso temos então a considerar 996 mil pessoas saudáveis. Com 1% de testes falsamente positivos, isto corresponderia a 9.960 pessoas com testes falsamente positivos. Ou seja, no total de testes positivos, só 28,6% dos testes é que eram 20 verdadeiros positivos. Isto significa que temos 9.960 indivíduos saudáveis a quem estamos a induzir, se calhar com muito prejuízo e na heterogeneia. Mas depois passamos na matemática para a psicologia e é verdade, isso é um problema que nós lidamos no dia-a-dia e há estudos que demonstram que os doentes têm muito mais tolerância aos falsos positivos do que têm aos falsos negativos. E se ouviram que uma vida foi salva em resultado de um teste diagnóstico, mesmo que isso ocorra raramente, portanto, é o caso, por exemplo, do rastreio do cancro da próstata pelo PSA, para o doente individual isso pode ter um impacto muito maior do que todos os estudos que nós nos apresentemos. E daí também a medicina defensiva. Mas é claro que nós temos a obrigação também de arranjar estratégias para lidar com este problema. Ou seja, aquilo que o Ivan Illich tinha como uma preocupação importante que não nomeava ainda é aquilo que hoje nós chamamos de prevenção quaternária, que tem na base os princípios da beneficência e da não maleficência decorrentes da atividade médica. E temos aqui também a considerar se, quando atuamos para uma comunidade, um determinado procedimento preventivo está aprovado como trazendo benefício para a comunidade em geral, porque, por exemplo, diminui a mortalidade com uma determinada doença, mas nesse processo vamos sacrificar alguns doentes individualmente, como vimos naquele exemplo do rastreio do tumor X. Para um utilitarista isto será aceitável, mas nós, na consulta perante o doente individual, aquela pessoa pode não considerar isso aceitável. Temos que pensar se realmente é melhor fazer ou não fazer, se há vários graus de beneficência ou não beneficência, e uma das maneiras de lidar com isto é não esquecer a autonomia do doente para decidir, ou seja, fazer um processo de consentimento informado nestas situações e fazer um balanço partilhado dos riscos e dos benefícios. Isto porque, com a expansão de procedimentos e técnicas preventivas e com até os médicos sendo encorajados para realizar oportunisticamente atividades preventivas que até não sejam solicitadas pelo doente e pelos quais até sempre somos avaliados, sem considerar a autonomia do doente para recusar aqueles procedimentos, a probabilidade de encontrarmos alguma anomalia é muito elevada. E por isso os prós e os contras devem ser discutidos com os doentes, mas mesmo assim não é muito fácil, porque a comunicação do risco não é fácil. A informação complexa, temos muito pouco tempo, cada vez temos menos tempo de consulta. Mas, apesar de tudo, acho que essa situação deve ser sempre considerada e lutarmos para que isso possa ser possível. Nos países do norte da Europa, por exemplo, começa-se a ter uma abordagem diferente, porque considera-se que efetuar procedimentos não solicitados pelo doente diminui o tempo de atenção do médico para o que motivou a consulta. E então considera-se, se calhar, uma abordagem mais racional e mais adequada ao doente será a dar atenção ao motivo de consulta e depois, dentro de um leque de procedimentos preventivos adequados à idade, ao sexo, às características daquela pessoa, perguntar se algum daqueles procedimentos pode ser discutido, se o doente o quer discutir ou não e se quer ser abordado. E, portanto, o outro problema central que está na base de tudo isto é, naturalmente, a qualidade da investigação que suporta as atividades preventivas, que nos ultrapassam um pouco individualmente.
mas que tem que ser considerado, porque o tipo de estudos que são feitos para fundamentar atividades preventivas é fundamental. Por exemplo, para estabelecer que um programa de rastreio é eficaz para diminuir a mortalidade por uma determinada doença, isso tem que ser feito obrigatoriamente por um estudo randomizado e controlado. No entanto, isso também é difícil às vezes, porque é muito caro, envolve muitos doentes e envolve muito tempo. Mas os estudos observacionais têm também muitos vieses que não permitem provar precisamente isso, que é aquilo que nos interessa, não é detectar a doença precocemente, é perceber se daí decorre uma diminuição da mortalidade por aquela doença. Uma das maneiras de melhorar, digamos, a componente ética nesta situação foi o desenvolvimento de critérios para a implementação dos rastreios, que todos nós conhecemos. Os primeiros saíram em 78, e que são aqueles critérios que nós conhecemos. A doença tem que ser prevalente, o teste tem que ser aceitável, tem que haver alguma coisa a oferecer ao doente em tempo útil e que isso tenha, de facto, reflexo na morbilidade e mortalidade por aquela doença. No entanto, esquecemos muitas vezes, depois mesmo garantindo isto, do controle posterior dos programas de rastreio depois de eles serem implementados. Deve ser controlado, por exemplo, qual é o tempo que medeia entre fazer o teste e obter o resultado. Ou qual é o tempo que medeia entre obter um resultado positivo e o doente ser tratado. Ou qual é a qualidade do teste que nós estamos a usar. Eu não sei se é controlada a qualidade das mamografias que se fazem ou das citologias que nós fazemos. Portanto, não sei se estamos a trabalhar com base em premissas que não são as mais adequadas. Não é? E esse aspecto do controle da auditoria posterior dos rastreios é muito importante. Tal como é importante verificar se depois de implementar um rastreio não estamos sempre a rastrear as mesmas pessoas. Se aqueles que precisam, alguns dos que precisam não estão fora do rastreio também. Assim, em termos de procedimentos preventivos em geral, a avaliação das terapêuticas e dos procedimentos é fundamental. É fundamental perceber a evidência do seu impacto, comparar procedimentos preventivos, estabelecer prioridades, porque não temos tempo para tudo, como vimos naqueles estudos, e se calhar temos que realmente começar a estabelecer prioridades e perceber se isto é execuível, se não estamos a pôr em causa os cuidados às pessoas que estão doentes. Depois temos alguns outros problemas também decorrentes da investigação que têm a ver com a transposição de dados obtidos em grupos populacionais específicos para populações que são completamente diferentes. Por exemplo, o estudo de Framingham foi feito numa população muito específica do Midwest americano, eram indivíduos, homens essencialmente, poucos diabéticos, etc. E depois transpôs esses dados para uma população que inclui mulheres, diabéticos, outras etnias, eles eram essencialmente caucasianos, etc. Por isso depois também se fez uma escala de risco para a Europa e até se dividiu para os países do Norte e do Sul, mas essa questão é muito importante. Tal como é importante percebermos até que ponto é que podemos transpor dados resultantes de estudos em grupos populacionais para um indivíduo que está à nossa frente e que pode haver uma quantidade de fatores individuais que interferem no modo como vamos ter que lidar com a sua saúde. Também muitos estudos trazem-nos informação apenas em termos de risco absoluto, quando o risco atribuível é muito mais importante, ou seja, é mais importante nós percebermos qual é a proporção de doença que de facto resulta daquele fator de risco. E isso é que nos permite ver se realmente vale a pena investir ou não, em primeiro lugar, naquele fator de risco, no controle daquele fator de risco. A medicina baseada na evidência pode nos ajudar aqui, é fundamental, permite introduzir algum grau de racionalidade e ciência, de certa maneira, no meio da incerteza, permite, de certa maneira, formatar procedimentos para que todos façam da mesma maneira e balizar aquilo que é a boa prática clínica. No entanto, também há algumas críticas que têm sido feitas à medicina baseada na evidência, nomeadamente como é que vamos conciliar a procura de resultados efetivos e o respeito pela autonomia do doente, da pessoa para decidir, pela sua individualidade. E também onde é que entra na medicina baseada na evidência os intervenientes que nós conhecemos que interferem muito na saúde, como fatores sociais, ou culturais, ou psicológicos. E onde é que fica também todos os aspectos da relação médico-doente que nos pedem tanto que trabalhemos. Depois temos ainda a considerar que há muita possibilidade de existência de conflitos de interesse na promoção e patrocínio da investigação, por exemplo, nos fabricantes de testes de diagnóstico ou de fármacos, naturalmente. Há muitas vezes se fala até que ponto é que a diminuição dos valores-alvo para as dislipidémias é ou não condicionada pelos fabricantes de fármacos para baixar os lípidos. Afinal de contas, a maior parte das pessoas, felizmente, são saudáveis. Portanto, atuar aí pode ter custos importantes, não é? Para o bem e para o mal, naturalmente. Portanto, em termos de problemas éticos, temos que considerar que aqui é sempre importante fazer o balanço entre todos os aspectos envolvidos. Nós, embora muitos destes problemas nos ultrapassem enquanto agentes individuais, é importante termos capacidade crítica para analisar a informação que temos à frente e analisar também o modo como a nossa prática clínica é organizada. E não nos esquecermos de todos os processos de consentimento informado e de partilhar a decisão com o doente.
E isto leva-nos depois à questão dos indicadores, porque é lógico que o sistema anterior, em que nada se media e nada se avaliava, em que cada um podia fazer como lhe apetecia, não era bom. E é evidente que é fundamental medir e avaliar. No entanto, também há muitos problemas em relação a isso e que têm, mais uma vez, a ver com todos os princípios éticos básicos, não é? A primeira questão é qual é a base científica de muitos dos indicadores que nos colocam. Qual é a base científica para dizer, por exemplo, que é melhor que 80% dos doentes sejam vistos por seu médico de família do que 90% dos doentes serem vistos pelo seu médico de família? Onde é que está a evidência de que há benefício para o doente de que se façam visitas domiciliárias a puérperas e recém-nascidos saudáveis sem nenhum risco particular? Não estamos a criar uma necessidade de saúde? Se calhar daqui a 5 anos não podemos continuar a fazer isso porque não há recursos. Mas, no entanto, já criamos uma determinada expectativa nos doentes e, entretanto, desviámos muito tempo da nossa atividade para aquilo quando podia ser utilizado noutras pessoas com mais necessidades, provavelmente. Portanto, perceber qual é a evidência científica do indicador é fundamental e perceber também se ele está adaptado à realidade. Por que razão é que todos os doentes hipertensos têm que ser vistos 2 vezes ao ano? Nós até fomentamos, mais uma vez, o empoderamento do doente para gerir a sua saúde. Há muitos doentes nossos que são corretíssimos na gestão da sua saúde, interessados, estão perfeitamente controlados, medem a sua tensão e as suas glicémias e sabem os sinais de alarme para recorrer à consulta, por que razão é que se ele está perfeitamente controlado, daí a 6 meses temos que marcar consulta, ocupando tempo nosso, tempo do doente e tirando tempo, se calhar, para outros doentes, porque a nossa prática clínica não é só diabéticos e hipertensos. Temos uma quantidade de outras doenças crónicas que podem ficar esquecidas quando os indicadores podem correr o risco de afunilar, de certa maneira, restringir a nossa prática clínica àquilo que nos é pedido e pelo qual somos avaliados, não é? Portanto, corremos o risco de muitas vezes os indicadores medirem apenas determinados procedimentos médicos e não verdadeiramente o impacto que tem na saúde do doente. Mas perdemos muito tempo e gastamos muito dinheiro com isso. Portanto, aqui temos mais uma vez a questão do desvio possível de recursos, o princípio da justiça, e se estamos a ser beneficentes ou não em relação a todos os doentes. Temos que considerar, de facto, se não estamos a criar falsas necessidades em saúde. Isso é um aspecto muito importante. Por outro lado, temos que considerar também o respeito pela autonomia do doente para recusar determinado tipo de procedimentos. E, no entanto, nós somos avaliados pelo cumprimento de determinados indicadores. Eu tenho muitos doentes que recusam fazer a vacina do tétano e eu não vejo qualquer objeção que eles recusem. Eles apresentam a sua justificação e é perfeitamente legítima. Se calhar, na circunstância deles, também não faria. Há muitos doentes que não querem fazer rastreio de mama. Tudo bem, desde que a pessoa esteja perfeitamente esclarecida, não há problema quanto a isso. Aquilo que é hoje uma verdade insufismável, amanhã ou daqui a 10 anos, se calhar já não é. E, portanto, nós temos que respeitar essa vontade do doente, desde que devidamente informado, para isso. Mas, no entanto, somos avaliados por isso. E, em particular, quando da avaliação resulta um pagamento adicional, de facto, isso pode introduzir uma perversidade no sistema, não é? A outra questão é qual é o racional, de facto, para convocarmos doentes ou obter dados clínicos de doentes que não têm compromisso de seguimento connosco. O doente tem o direito de ser seguido onde quiser. Porque é que vamos estar a ocupar tempo nosso e do doente? Porque é que se o doente não é seguido por nós, precisamos de saber o índice de massa corporal dele ou a tensão arterial, se depois não vamos fazer nada com isso? Mais uma vez, estamos a perder tempo que poderia ser utilizado para as pessoas a quem seguimos e que necessitam de cuidados, não é? Portanto, acaba por ser também uma duplicação de tarefas. Ou seja, medir é importante, mas tem que ser feito com cuidado e com bom senso, para que não sejamos todos, de certa maneira, nós e os doentes, sacrificados aqui no altar da saúde, de certa maneira. E é tudo. Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu nome, como disse a doutora Ana Roque, sou advogada e queria agradecer, antes de começar a minha apresentação, à organização este convite e, em particular, à doutora Ana Amorim, que foi quem me dirigiu. Quando, de facto, recebi este convite para participar neste encontro, pensei logo que, para além de abordar uma evolução legislativa, porque é essa a minha área, a evolução legislativa desta figura das unidades de saúde familiar, impunha-se também, de facto, tentar lançar algumas pistas sobre as questões deontológicas e sobre o novo olhar que é necessário lançar sobre elas. E é esse o meu objetivo e é o propósito a que me vou lançar nesta apresentação, esperando que o tema seja suficientemente interessante para não ser muito maçador. Ora bem,
A primeira referência legislativa que é digna de menção a este propósito é o regime remuneratório experimental, que já vem desde o ano de 1998, ano em que foi publicado o Decreto-Lei 117/98, precisamente. Este regime, a meu ver, e penso que é pacífico, constitui de facto a gênese daquilo que viriam a ser as unidades de saúde familiar como são conhecidas hoje. E, sobretudo, nas suas principais características, das quais destacaria a natureza voluntária e auto-organizativa, a intersubstituição e complementariedade entre os seus membros na prestação de cuidados de saúde personalizados, a responsabilidade partilhada entre os membros dessas unidades, quanto à persecução de objetivos comuns e, por fim, a retribuição associada ao desempenho. De facto, a aplicação deste regime remuneratório dependia da verificação cumulativa de diversos requisitos, que posso, a título de curiosidade e de mero exemplo, referir que na altura era a integração num grupo de pelo menos 3 médicos que estabelecessem um acordo de intersubstituição e complementaridade entre si, que garantisse o atendimento a doentes das respectivas listas dentro de um determinado horário. Por outro lado, a existência de um plano de ação anual, a existência de bases de dados de listas dos respectivos utentes com informação fundamental atualizada e a existência de um sistema de informação que permitisse avaliar a execução desse plano de ação e monitorizar as atividades previstas. De resto, previa-se que cada médico do grupo, a cada médico, aliás, fosse confiada uma população em lista, como é hábito, privilegiando naturalmente a estrutura familiar e tendo em conta as necessidades do utente e os limites em termos quer de unidades ponderadas, já em 98 se falava nelas, quer em termos de número de utentes, portanto, os dois limites. Estabeleceram-se os princípios da responsabilidade solidária dos médicos que integrassem o grupo pelo cumprimento das obrigações assumidas e a sua intersubstituição em períodos de ausência dos demais. E, por fim, instituiu-se o tal sistema remuneratório que, para lá da remuneração base, passou a prever componentes variáveis em função da realização de cuidados domiciliários, de períodos de cobertura assistencial do grupo e também de unidades de ponderação da lista segundo critérios de execução. Estavam lançadas, por isso, com este regime remuneratório, as bases daquilo que mais tarde, em 2005, viria a ser ou a constituir a denominada reforma dos cuidados de saúde primários, centrada nos centros de saúde e, dentro destes, nas unidades de saúde familiar. Em seguida, e enfim, seguindo a tal sequência cronológica legislativa, foi publicado e entrou em vigor o regime da criação e organização dos centros de saúde, que foi aprovado por um decreto-lei, que era o 157/99, e que vem reconhecer os centros de saúde como as primeiras entidades responsáveis pela promoção e melhoria dos níveis de saúde da população de determinada área geográfica. À semelhança do que já sucedia com os hospitais há muito, este diploma veio atribuir aos centros de saúde a natureza de pessoas coletivas de direito público, integradas no Serviço Nacional de Saúde, dotando-os de autonomia técnica, administrativa e financeira e também de património próprio sob superintendência e tutela do Ministério da Saúde e cuja coordenação e orientação ficou atribuída às ARS. Por outro lado, centrou a estrutura organizacional dos centros de saúde precisamente nas unidades de saúde familiar, que na altura estabeleceu como sendo entre 4 a 10 por cada centro de saúde e cuja missão determinou ser a prestação de cuidados de saúde de forma personalizada a populações entre os 4.000 e os 18.000 utentes por unidade de saúde. Identificada em lista, integrada no centro de saúde, numa lógica de rede, assente numa equipa multiprofissional constituída por médicos, enfermeiros e pessoal administrativo, dirigidos por um médico com a categoria de assistente da carreira de clínica geral ou, como hoje mais corretamente se denomina, da área de medicina geral e familiar da carreira médica. Esta evolução teve um ligeiro revés entre 2003 e 2005, com um diploma, que foi o Decreto-Lei 60/2003, que veio revogar o tal
Decreto-Lei dos Centros de Saúde. No entanto, este revés teve uma curtíssima duração, foi de 1 ano e meio, já que em 2005, meados de 2005, foi publicado um outro diploma que veio ressuscitar, se assim posso dizer, repristinar o regime do anterior Decreto-Lei 157/99. Recentrada novamente esta evolução nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiar, a resolução do Conselho de Ministros 157/2005 constitui um marco fundamental, de fundamental importância nesta evolução, ao criar na dependência direta do Ministro da Saúde a missão para os cuidados de saúde primários, à qual coube de facto proceder à tarefa de reconfiguração dos centros de saúde e à concreta implementação das unidades de saúde familiares. É assinalável também, e a título de mera referência, em seguida, o Decreto-Lei 23/2006, que se limita a prorrogar o regime do remuneratório experimental enquanto a missão para os cuidados de saúde primários terminasse os trabalhos, ou pelo tempo, melhor dizendo, necessário a que a missão terminasse os trabalhos necessários à apresentação do novo projeto de lei. Entretanto, também um despacho normativo de 2006, o 9/2006, que veio estabelecer a disciplina de lançamento e implementação das unidades de saúde familiares como unidades estruturantes dos centros de saúde e que ainda hoje vigora, e que vem explicitar o procedimento de adesão às USFs, os requisitos para tanto necessários, as constituições de equipas, etc, etc. Finalmente, em agosto de 2007, é publicado o regime jurídico, que ainda hoje vigora também, de organização e funcionamento das unidades de saúde familiares e o regime de incentivos aplicáveis, sendo que as características fundamentais deste regime vêm replicar, de certo modo, e se assim posso dizer, algumas das características a que já me referi e que resultavam já do mais velho regime remuneratório experimental. Assim, no que se refere ao modelo de organização, o acento tónico continua a ser posto no cariz voluntário deste tipo de organizações, na multidisciplinaridade das equipas profissionais que integram e na multidisciplinaridade das equipas que integram estas unidades. Privilegia-se a cultura de responsabilização partilhada e assente nos princípios da conciliação, da cooperação e da solidariedade entre os seus membros, do princípio da autonomia, da articulação entre a atividade das USFs e as demais unidades funcionais dos centros de saúde, a avaliação objetiva e permanente e, por fim, o princípio da gestão participativa dos seus profissionais. Ainda no que se refere às características resultantes deste diploma estruturante das unidades e no que se refere à população abrangida, uma vez mais replicando as tais características do regime remuneratório, relativamente à população, continuou a entender-se que deveria variar por regra entre os 4.000 e os 18.000 utentes, tendo em conta as características demográficas da população abrangida, privilegiando-se a estrutura familiar, inscrição em lista e, novamente, com referências a dimensões mínimas de utentes em unidades ponderadas e número de utentes. Uma das pedras de toque desta forma inovadora de organização prende-se, de facto, como realcei atrás, com a cooperação e responsabilidade solidária exigida no seio de cada grupo profissional aos profissionais que integram essa equipa multidisciplinar, que assim garantem o cumprimento das obrigações dos demais elementos durante as ausências destes. Outra das características fundamentais tem a ver com o regime remuneratório, que integra, para além, como disse, da remuneração base, suplementos e compensações devidas em função do desempenho dos seus profissionais. Esta síntese legal não ficaria completa sem referir ainda a Portaria 1368 de 2007, que aprovou a Carteira Básica de Serviços e os princípios da Carteira Adicional de Serviços e que, penso não estar a cometer nenhuma inconfidência, está a ser objeto de eventual alteração no seio da negociação coletiva. Também, de igual modo, não ficaria completa a tal síntese a que me referi
sem fazer referência ao despacho 24.101 também de 2007, deste mesmo ano, que aprovou a lista de critérios e a metodologia que permitem classificar as diversas unidades de saúde familiar nos 3 modelos que certamente conhecem, o modelo A, B e C, em que o primeiro corresponde, modelo A, ao modelo mais simples, ainda em fase de aprendizagem e aperfeiçoamento, o modelo B a uma fase de maior amadurecimento organizacional e ambos, compreendendo ambos o SFs do setor público administrativo. A prática isolada da profissão, como vimos, de acordo com os tais modelos a que fiz referência, configura ou constitui dentro desses mesmos modelos aquele que é menos evoluído, correspondendo a uma fase de aprendizagem e de aperfeiçoamento do trabalho em equipa de saúde familiar, estádio a que se almeja como mais exigente e mais eficaz e, igualmente, como mais compensador. Por outro lado, os princípios da intersubstituição dos profissionais e da responsabilidade solidária no desempenho das atividades e no alcançar dos objetivos comuns constituem, quanto a nós, a verdadeira pedra de toque desta forma original da organização e da qual decorre também uma maior exigência ao nível deontológico. Estes princípios estruturantes e esta nova forma de organização reclamam, a nosso ver, uma nova abordagem e estudo até por parte ou sobretudo por parte das ordens profissionais, como a Ordem dos Médicos ou a Ordem dos Enfermeiros, já que estão vocacionadas até hoje para a análise destas questões deontológicas mais sob o ponto de vista individual e não do ponto de vista coletivo. Sendo que essa responsabilidade, que é necessariamente individual, no caso das unidades de saúde familiar, não pode deixar de ser vista no seio de uma responsabilidade coletiva e, portanto, isso deve ser explorado e analisado e estudado, a meu ver, pelas ordens profissionais, sobretudo. De resto, e para terminar, se tivesse que escolher um princípio dentre aqueles a que subordina a atividade das unidades de saúde como mais importante, sobretudo como mais importante para o futuro deste tipo de organização e que são as unidades de saúde familiar, a nossa escolha recairia sem dúvida sobre o princípio da conciliação. Com efeito, pensamos que o grande desafio para todos vós, profissionais que integram as unidades de saúde e sobretudo para esta forma de organização, está, na verdade, ou é o da conciliação entre a prestação de cuidados de saúde personalizados aos utentes, que é, quanto a mim, o objetivo principal, enfim, destas organizações, mas sem perder de vista aquilo que são os objetivos de eficiência e qualidade a que as equipas e as unidades se comprometem enquanto organização. Espero não ter sido muito maçadora e espero que as próximas intervenções sejam também do vosso agrado. Obrigada. Então, queria agradecer à doutora Ana Roque. Entretanto, agora ficamos com este enquadramento legal. As coisas, como disse, estão em evolução neste momento e o sindicato está a negociar agora as alterações legislativas referentes agora, nomeadamente ao cálculo dos indicadores, que depois também, se for uma questão que interessa, também pode ser explorada no final. E também no final gostaria de desafiar depois a plateia para aproveitarem para esclarecer dúvidas que tenham sobre a vossa prática em relação aos contornos legais das respostas a essas dúvidas. Entretanto, passamos então para a última apresentação portanto, da professora coordenadora na Escola Superior de Saúde, no Instituto Politécnico de Saúde, a enfermeira Lucília Nunes. Posso falar aqui? Claro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, eu não posso dizer o convite, porque esta ideia, o nosso povo tem um adágio fabuloso de que convites dizem respeito a casamentos e a batizados, não é? E só vão os convidados. Mas foi verdadeiramente um convite, porque foi honroso. Mas este desafio para pensar
as questões relacionadas com a abordagem da deontologia nas USFs. E, portanto, em primeiro lugar, quero agradecer à organização esta oportunidade, que pelo menos para mim foi uma oportunidade interessante e espero conseguir partilhar convosco em 20 minutos, não é o tempo que eu disponho, em 20 minutos algumas linhas de reflexão. Em segundo lugar, além de agradecer, eu quero fazer uma declaração pública de interesses. Eu acho que nestas matérias nós não nos conhecemos o bastante, mas eu sei que eu estou comprometida. Não é um conflito de interesses, é uma declaração de interesses. Eu sou interessada nesta área e tenho a noção que talvez seja das poucas pessoas na sala que não presta neste momento atividade profissional nas USFs, mas vou verificar. Por favor, quem na sala trabalha numa USF pode levantar uma das mãos, direita, esquerda, que lhe apetecer. Eu bem me parecia. Fazer a exceção. Quem não trabalha numa USF. Lá, já não estou sozinha. Mas a minha primeira declaração de interesse é de quem, não sendo profissional numa USF, tem acompanhado nos últimos anos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista bioético, algumas problemáticas relacionadas com esta nova realidade. Portanto, o meu primeiro compromisso convosco é deixar claro o meu interesse. O meu interesse enquanto cidadã, porque eu sou portuguesa, o meu interesse enquanto utente do Serviço Nacional de Saúde, o meu interesse enquanto professora de enfermagem numa escola de saúde e o meu interesse como enfermeira. E, portanto, nesta matéria, como noutras, naturalmente, vocês estarão a pensar nos vossos interesses, nesta como noutras matérias, nós não somos nem isentos nem pasteurizados, mesmo quando procuramos apresentar os factos de uma maneira mais ou menos imparcial. Portanto, não tenho muita imparcialidade nesta matéria. Postas estas duas primeiras notas, e que não são de sumenos, apesar de tudo, eu gostaria de vos dizer que não foi muito fácil encontrar análises específicas das USFs. Não encontrei muita coisa escrita. E, portanto, a primeira nota de vos dizer é a experiência que vós, estáis a viver em Portugal e estáis a viver nas vossas USFs, do ponto de vista ético minimalista, precisa de ser disseminada, partilhada, discutida. E talvez não foi para isso que me chamaram aqui, mas como me chamaram para falar um bocadinho sobre os aspectos deontológicos profissionalmente relacionados com a USF, deixem-me dizer-vos que vos estou a tentar colocar sobre os ombros uma responsabilidade ética de partilha da vossa vivência, das vossas realidades. Já agora, na sala, quantas pessoas é que já publicaram algum artigo em algum sítio sobre a experiência da USF? É o mesmo registro. Há alguns orgulhosos braços no ar, mas era interessante que no 6º encontro fizéssemos ao contrário, que era 3 ou 4 ficavam em baixo. É um desafio. E isto a propósito de uma nota que é claramente da dimensão ética, se quiserem, mas também de boa prática, que é nós conseguimos comunicar aquilo que fazemos, trabalhar em articulação a partir de um eixo relevantíssimo que todos nós teoricamente conhecemos. Eu não vos estou a dar novidade nenhuma quando disser que um dos eixos de análise eventualmente está relacionado com comunicação, que é para não dizer relação, mas com comunicação. E a noção de que quando pensamos USFs, permitam-me que pense só um bocadinho acima aqui é no sentido mesmo abstrato, que é pensar as questões da saúde e da justiça e da equidade na saúde. Assim, um parágrafo, nada de muito extenso, mas dizer que para mim a leitura deontológica e bioética do exercício nas USFs se inscreve na área da equidade no acesso e, portanto, nesta perspectiva se inscreve no grande domínio da justiça. Eu poderia logo levantar aqui algumas interrogações relevantes sobre, no micro, como é que a USF se relaciona com as necessidades do país. Respondemos a todos, estamos todos organizados da mesma maneira, somos todos integrados neste processo, ou nem por isso, mas para já, a primeira nota, e eu vou pôr os óculos, porque eu sou daquelas pessoas que está na fase das 20 não doenças, sabem? Há bocadinho quem estava na sala deu conta. Uma das 20 não doenças é cabelo branco, ok, eu tenho. A segunda é envelhecimento ocular, ao caso. E, portanto, eu vou usar só a prótese para ler um bocadinho mais, sem hesitações. Norman Daniels afirmou que uma teoria da justiça para a saúde e os cuidados de saúde deve ajudar-nos a responder a 3 questões centrais. Primeiro, o cuidado de saúde é especial? É moralmente importante saber o que justifica e explica que muitas sociedades distribuam cuidados de saúde de forma mais equitativa do que muitos outros bens sociais.
Segunda pergunta, quando é que as desigualdades na saúde são injustas? Afinal, muitos fatores socialmente controláveis, além de acesso a cuidados de saúde, afetam os níveis de saúde da população e o grau de desigualdades de saúde de uma população. Terceira, como se pode ter uma resposta equitativa a necessidades em cuidados de saúde com restrições razoáveis de recursos? Portanto, a primeira inscrição, se quiserem, para pensarmos um bocadinho, e isto é mais ou menos o desafio do poder-se apegar de outra forma, é colocar as USFs e o novo paradigma e as questões éticas levantadas pela doutora Leonor na primeira intervenção e o enquadramento jurídico que a doutora Ana Roque colocou na segunda, e nesta altura estou em meio confortável, para nos interrogarmos sobre o que é que caracteriza a USF. Não quero que me digam o que é que caracteriza porque está no decreto-lei ou o que é que caracteriza porque estava na candidatura. É que pensem comigo, eu vou dizer em voz alta umas coisas, mas vocês podem pensar da vossa realidade, o que é que realmente faz diferença na USF. Se faz alguma coisa, antes de passarmos à análise das implicações deontológicas que possam existir. É porque nós temos que perceber o que é, para depois discutir as dificuldades, os constrangimentos, os ganhos, as oportunidades. Então, o que é o USF, todos sabem. A questão não é dizer o que é que está na legislação que é novo. A questão é como é que eu faço o novo acontecer na unidade onde eu funciono, onde eu trabalho. Novo. Enfermagem. Vocês todos sabem, a minha declaração de interesses é a área que eu conheço melhor. A enfermagem está definida como a profissão na saúde que presta cuidados da enfermagem. Estou a citar o regulamento do exercício profissional dos enfermeiros. Ao indivíduo são ou doente ao longo do ciclo vital, tendo em vista a recuperação e manutenção da sua saúde. O indivíduo, a família, o grupo e as comunidades em que este se inscreve ou se insere. Então, o foco de atenção mais habitual, mais tradicional, na formação, é a pessoa, o indivíduo, o cliente, diria eu. Vocês dirão o utente, o doente, mas estamos a falar do singular. Este é o nosso foco de atenção de partida. Aliás, é um desafio pensar em indicadores a seguir. Porque se pensarem que uma família não é uma pessoa, eu estou a fazer uma afirmação quase, enfim, do nível básico, o foco de atenção já não é a pessoa, é a família. A família enquanto entidade que tem as pessoas, que vive relações de vida e desenvolvimento, que tem problemas de saúde, que se co-constrói ao longo do seu próprio percurso, que evolui, que se modifica e, portanto, vista num sentido de diversidade, de singularidade. A entidade família é nova. Estariam de acordo com esta afirmação? Assim, em abstrato. Podem comunicar comigo, basta abanarem a cabeça e eu percebo. Em abstrato. É que este foco pode fazer um bom bocado de diferença, ou bastante diferença, mesmo na questão dos modelos conceptuais ou nos indicadores. A segunda coisa que vos propunha para considerar a diferença é a equipa. E agora toda a gente me devia ostracizar e pôr naquela cruz do altar, porque a equipa tem sido uma das expressões que na saúde sempre usamos. Todos nós, médicos, enfermeiros, todos os profissionais, os que agora são da equipa do SF e os outros, sempre consideramos, teoricamente, que não há desenvolvimento de cuidados de saúde em sentido monodisciplinar ou monoprofissional. A saúde, por si, é um território pluriprofissional, multidisciplinar. Nós todos sabemos o discurso do trabalho em equipa e todos sabemos das dificuldades que é criar uma equipa. Porque não é porque se escreve trabalho em equipa multidisciplinar, não é porque se escreve que esta equipa se constitui voluntariamente, que isto pode fazer desaparecer as dificuldades da coesão da equipa, do trabalho verdadeiramente em conjunto. E não é para constituir dificuldade, é só para dizer que isto é novo. É dizer que as pessoas que trabalham em equipa, normalmente nos outros contextos todos, ainda assim trabalham em equipa cujo contexto, cujo setting, para usar assim a palavra inglesa que diz isto, é diferente. Porque esta equipa está constituída com médicos, enfermeiros e administrativos e esta equipa tem princípios. A doutora Ana Roque saía da intervenção a falar do princípio da conciliação e da substituição. Mas tem outros princípios de trabalho que caracterizam de forma vincada esta equipa que tem duas profissões autorreguladas. A equipa tem 3 grupos profissionais e tem 2 profissões autorreguladas. E, portanto, a compreensão de que é preciso que esta equipa invista, e estou a falar do ponto de vista ético e deontológico, invista, gaste tempo, reuniões, conversa, não apenas na leitura dos artigos que saíram sobre as coisas, ou como é que foi a nossa taxa o mês passado, mas que se discutam a forma como articulam, como trabalham,
como comunicam os casos, como articulam com as famílias e protegerem, pelo menos numa fase inicial, até que os mecanismos funcionem melhor, protegerem a vertente da relação da equipa e do trabalho em equipa. Porque provavelmente, temos todos por certo, trabalho em equipa é fácil, juntamos um grupo de pessoas e trabalhamos em equipa. Verdade? É verdade isto? Não. E não se fazem equipas por decreto. Portanto, promovem-se, constroem-se, legitimam-se, mas o verdadeiro trabalho de equipa na USF é vosso e é de vocês protegerem a relação de trabalho partilhada entre médicos, enfermeiros e administrativos. Eu disse que eram duas coisas diferentes. Enfim, posso pôr a terceira, mas a terceira não é assim tão importante. Eu preciso é de clarificar que houve uma coisa que a doutora Ana Roque disse, e já repararam que eu vou fazendo reporte às minhas colegas para isto ficar um bocadinho articulado, para não ser tão diverso, que diz respeito à questão de responsabilidade profissional. Mas eu vou colocá-la também como um ponto particular nesta segunda parte, digamos assim, da minha esquemática. Todas as deontologias responsabilizam os profissionais. Vamos definir deontologia. É porque, se calhar, se eu disser ética, toda a gente sabe o que é. Se eu disser bioética, as pessoas vão lá por indução. Deontologia, toda a gente sabe o que é também, não é? Mas deixem-me dizer, é uma figurativa, vocês não... Quer dizer, nós às vezes fazemos isto na saúde. Fazemos de conta que o outro pode escolher alguma coisa. Já lá vamos. Que é, vocês não podem escolher. Eu estou com o microfone, estou a falar e digo, deixem-me dizer... vamos fazer... São aquelas expressões que às vezes os profissionais de saúde utilizam frequentemente, que é a partir do princípio que é o assentimento tácito do outro. O outro vai dizer que sim. Portanto, deixem-me definir deontologia. A deontologia, deontologos, não é? Para quem gosta da etimologia, é uma palavrinha grega que tem a ver com o estudo dos deveres. Tucur. E o estudo dos deveres, que não é a ciência dos deveres, atenção, porque é o estudo dos deveres, tem ligação ao exercício de uma profissão, ao mandato profissional. A deontologia não prescreve como é que eu vou tomar uma decisão. E deixa-me colocar na negativa deliberadamente, até porque eu sou fã da deontologia. A deontologia tem, em meu entender, duas grandes funções. A primeira é a expressão soberana da autorregulação dos profissionais. São os profissionais que dizem quais são os seus deveres, e isto é verdade para todos os profissionais que têm o seu código deontológico porque o construíram, ao caso médicos e enfermeiros. E, portanto, é a expressão soberana da autonomia da profissão, porque são os próprios profissionais que determinam o que os obriga, e esta não é uma coisa de menos importância. E, em segundo, permite clarificar aos cidadãos, tornar clarinho para todos quais são as obrigações que aquele grupo profissional assume na realização do seu mandato social. A deontologia trata disto, nas duas dimensões. E trata de outra coisa, que é dizer o que cada um deve e quais são as sanções caso não cumpra conforme deve. E aqui estou a entrar no território de que eu não gosto assim tanto, porque a questão da sanção e a questão da deontologia, que não se comporta de forma adequada, diria eu, ou não é o sentido ético do adequado, o temor à sanção, à infração. A questão é de que eu deontologicamente goste dos meus deveres. Esta agora é difícil, não é? Goste das minhas obrigações. E goste tanto delas que a realizo globalmente no meu dia-a-dia. A deontologia não me diz o que é que eu vou fazer. A deontologia expressa os princípios orientadores da minha atividade e os deveres em concreto que eu tenho. E alguns desses deveres, e eu vou citar neste momento o Código Deontológico dos Enfermeiros, alguns desses deveres têm uma ligação imediata ao princípio da ação, que é a responsabilidade. E ao contrário, eventualmente, outras deontologias a que estaria a fazer reporte e que eu não discordo, que nunca tratam, porque não existe, do ponto de vista global, responsabilidade ou sentido, responsabilidade da equipa. Responsabilidade da equipa é um conceito que não existe. O Código Deontológico dos Enfermeiros, numa das suas alíneas, afirma corresponsabilizar-se pelo atendimento em tempo útil da pessoa, de forma a não haver atrasos no diagnóstico e tratamento. Portanto, é a única figura que tem a corresponsabilidade, porque o sentido deontológico do exercício profissional dos enfermeiros tem desde sempre a noção da responsabilidade individual e de o trabalho com outros, de tal modo que um dos artigos dos... Eu estava-me a fazer uma pergunta que era para vocês voltarem a prestar-me atenção. Sabem que os adultos só prestam atenção durante 10 minutos, dizem os estudos. Portanto, 10 minutos, de vez em quando eu tenho que fazer alguma coisa, dizer alguma coisa que vos faça fazer uma sinapse. Eu não sei, quantos artigos tem o Código Deontológico da Ordem dos Médicos? Artigos, quantos são? Número? Quantos? Quantos? Eu não vou discutir esses.
Da Ordem dos Enfermeiros, quantos são? Meus senhores, na sala, enfermeiros, por favor, levantem a mão. Só para ver se há. Há enfermeiros. Médicos, faz favor, levantem a mão. Eu não sabem quantos... O número, só o número. Eu não estou a perguntar onde é que está publicado, não faço com a doutora Ana. A citação do decreto-lei, do número, da data, do ano... Não quer saber. É uma pergunta simples. Quantos artigos tem o Código Deontológico? Código Deontológico. Não estou a dizer o Estatuto. Acho que o Estatuto tinha que ver. Mas... Código Deontológico. Quantos artigos tem? Não sabem? Eu sei dos enfermeiros. 110 dos médicos. Muito obrigada. 110. É um intervalo razoável. Acima dos 100. Acima de 100. Eu acho que vão todos perceber porque é que eu sei praticamente de cor o Código Deontológico dos Enfermeiros. A Deontologia dos Enfermeiros está publicada no Estatuto entre o artigo 74 e o 92. O 74 é da aplicação, o 75 são direitos, o 76 são deveres e o 77 são incompatibilidades. No 78 começa o Código Deontológico. Do 78 ao 92, 15 artigos. A quem nunca leu, recomendo vivamente a leitura. Porque é um código sintético, organizado. Agora vou só dizer bem, vocês vão dizer que eu sou dessuspeita. Eu fiz uma declaração de interesses. Na Deontologia dos Enfermeiros, o primeiro artigo, que é o 78, chama-se Princípios Gerais e tem os fundamentos éticos do Código. Nestes fundamentos estão a dignidade da pessoa, a liberdade da pessoa, os valores da enfermagem, que não vou estar a citá-los aqui, e os 3 princípios que orientam a atividade. A responsabilidade profissional, o respeito pelos direitos humanos e a excelência do exercício. Eu poderia dizer que com esta formulação ou com outra no Código Deontológico dos Médicos ou no Código Deontológico de outro profissional de saúde, eu diria que sobre esta matéria não tenho dúvidas, todos nós estamos alicerçados num patamar de defesa da dignidade das pessoas, do respeito pelos direitos humanos e do cumprimento da nossa responsabilidade profissional. E isto liga-nos. E, portanto, chegou mais do que chegou, já passou o tempo de nós clivarmos porque o que nos separa é muito relevante. Havia uma música de um autor que dizia: muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. E nós insistimos em fazer as clivagens, as divisões, os rótulos, aquilo com que nos sentimos analiticamente confortáveis, que é separar. Os USFs vieram dizer, entre outras coisas, que o paradigma não é do cada um com a sua área, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua esfera. É, nós somos capazes de fazer melhor pela saúde das pessoas se nos juntarmos todos e potenciarmos o nosso trabalho. Olhando para aquilo que eu tinha para vos dizer e percebendo que o tempo galopa, vocês daí não veem, mas nós temos aqui neste monitor um relógio com os numerozinhos que impiedosamente parecem aquela ampulheta com areia que vai escorrendo. Portanto, impiedosamente o tempo galga. E quando eu fui à procura daquilo que vos pedi no princípio que publicassem, para no próximo encontro já ter muitos artigos sobre as problemáticas éticas e deontológicas nas USFs, quando eu fui à procura encontrei alguns trabalhos. Alguns trabalhos realizados em Portugal, não muitos, mas alguns trabalhos também realizados noutros países, designadamente em quem tem programas de saúde familiar ou da família. E, curiosamente, a noção é que é possível organizar as questões, se concordarem comigo, porque o que eu proponho claramente pode ser proposto de outra forma, com outra matriz, não tem problema, é que nós podemos organizar estas questões em torno de 3 eixos. Eram os 3 eixos de análise que vos proporia. Da relação profissional e da equipa, que acabei de há bocadinho de tentar inclinar para lá, a relação da equipa com os utentes e as famílias e a relação da USF com o sistema, neste caso, com a organização dos cuidados e o sistema de saúde. Portanto, se nós pegássemos em cada uma destas linhas de análise, poderíamos estar aqui muito tempo, não é o suposto, e este momento penso que é um momento de síntese e discussão e de abertura, mais do propriamente do que lecionar esta matéria, deixem-me dizer assim. A noção associada que, quando nós olhamos para o utente e a família, olhamos para a entidade família e aquilo que se aplica e que pode ter questões deontológicas fortíssimas tem muito a ver com aquilo que é a prática no geral. Estou a falar do quê? E agora pensem vocês em indicadores que eu vou dizendo dificuldades, está bem? Vocês pensam nos indicadores, que é mais fácil. Eu quero oferecer um conjunto de serviços de saúde a cidadãos que, de acordo com o parecer dos profissionais, precisam deles. Deles, cuidados, serviços de saúde. E desde o início que nós temos vindo, desde o início, pensámos, oferta
respostas em saúde às pessoas, de acordo com as necessidades das pessoas, e se é de necessidades das pessoas que estamos a falar, e eu já frisei necessidades para aí 3 vezes, estamos a falar de necessidades das pessoas, a pergunta que vem a seguir é, não obstante um diagnóstico de necessidades, a quem cabe decidir sobre si em matéria de saúde? E esta pergunta que foi agora colocada assim, a doutora Leonor deu um toque lá no princípio que é, quer oferecer alguma coisa a alguém que não quer, não precisa e não necessita. Um risco importante é pensar que eu tenho metas, mas que essas metas não têm que respeitar os outros princípios todos da boa prática. A boa prática que diz que eu tenho que informar, oferecer um projeto, um regime terapêutico, uma intervenção, esclarecer caso a pessoa tenha dúvidas, validar a compreensão e respeitar o consentimento ou o não consentimento das pessoas. O problema nas USFs, se calhar, é mais gritante, porque no tempo vão acompanhando as mesmas famílias. Eu imagino uma USF com 50 anos. Imaginam? Esta é uma reação que eu também estava à espera de ouvir, que é, há quem vaticine um futuro mais breve, mais longo, não interessa. Eu não estava a dizer quanto tempo vão viver. Lembram-se qual foi a palavra que eu disse? Imaginam. A imaginação, por sua própria definição, não é tolhida pelos contextos do real. E toda a gente nesta sala é capaz de imaginar alguma coisa sem nenhuma ligação com o real. Exemplo, imaginem rosas em Saturno. Ok? Quando se diz imaginem, isso é projetem o espírito para diante. Ao fim de 50 anos de uma USF, o que é que vai acontecer? As famílias daquela comunidade específica conhecem muito bem os profissionais, estão habituados, recorrem, confiam, usam. Estão a ver este registro? Depois têm que me explicar na discussão porque é que é o burburinho. Já não são os mesmos profissionais nem 50 anos. Tem a ver com as famílias, se calhar. Muito obrigada. Acabou de fazer uma coisa que eu apercebi imenso, que é... Conversou comigo. Deixe-me dizer-lhe, se os profissionais fizerem escola, não serão os que lá estavam, serão os discípulos. Se as famílias continuarem a fazer narrativas biográficas, não serão os netos, mas serão os bisnetos. A questão é que a comunicação nossa toda também é transgeracional, entre profissionais e entre famílias. Mas sim, admitamos que são outros intervenientes, que não é uma realidade nova. No fundo, a ideia do imaginem daqui a 50 anos é imaginem instalado, imaginem consolidado e imaginem no país inteiro. Pronto, já era a imaginação que chegasse. A noção de que as pessoas no tempo, e as pessoas das USFs no tempo, podem vir a contribuir de uma forma notável para a capacitação das famílias, para mais literacia em saúde, para que as pessoas saibam mais sobre saúde. Se imaginar um horizonte temporal onde isto possa acontecer, os cidadãos já não vão ter aquele argumento que hoje nós usamos muitas vezes, dizer que as pessoas têm baixa literacia, não sabem das suas necessidades, não sabem o que lhe faz bem. Passamos o tempo a dizer, tem que pesar menos, tem que fazer exercício, tem que... Conseguiremos nós um dia, provavelmente, determinar melhor os limites para a não ingerência na vida das famílias, para que a intervenção seja de adesão, de compreensão, de respeito pelo consentimento e autonomia do outro. Porque esta é uma matéria nobre. É quanto é que eu posso influenciar e isto ser eticamente e deontologicamente aceitável. A coerção nós sabemos que não é aceitável. A coerção não é. Nunca nenhum de vocês na sala, com certeza, nunca fez coerção sobre ninguém para... Sabe, não fazem, só fazem quantas pessoas ali estão. Porque nós sabemos todos que as pessoas ouvem-nos. Quantas sessões de educação para a saúde foram feitas neste país com 0 resultados em ganhos em saúde e mudança de estilos de vida? Olha, eu também, pronto. Nestas coisas os profissionais são cidadãos como os outros e nós temos uma ideia estranha de cidadão exemplar, mas nós também. O que é que nós fazemos, habitualmente? Agora, esta resposta é profundamente ética, mesmo que vos pareça ofensiva, mas não é. Cada um de nós faz o que entende. Cada um de nós faz o que quer ou o que pode, na medida do que lhe parece que é melhor para si. Está bem? Portanto, o que nós queremos é convencer as pessoas que o melhor para elas é terem um estilo de vida salutogénico. Ok. Vai gastar tempo, vai precisar de tempo. Vocês estão a investir numa das coisas nas quais não se investe. Estão a investir no futuro. A saúde, em cuidados de saúde primários,
As USFs e as pessoas das UCCs que fazem educação para a saúde gastam horas com as famílias a explicar coisas. Estão a investir num bem que não é mensurável para amanhã. Estão a investir no futuro das pessoas. E o futuro das pessoas é o futuro das comunidades. E eu gostava que vocês tivessem muito orgulho de estar a participar neste movimento de capacitação dos cidadãos. Mais do que, ou não apenas do que, números e indicadores que, a meu entender, correm claramente o risco de fragmentar as famílias em pessoas e fazer somatórios de doenças ou de entidades nosológicas. Porque uma família não é um somatório de obesos diabéticos ou grávidas ou crianças ou... Terceiro ponto. Estou mesmo em cima dos 20 minutos. Terceiro ponto diz respeito à relação das USFs com o sistema. E diz respeito a uma coisa importante. Eu vinha de falar de justiça no princípio e queria ligar as duas coisas, a justiça e a responsabilidade. Queria ligá-las porque elas me parecem, quer do ponto de vista deontológico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista bioético, como preocupações candentes que nós temos que cultivar. Estas preocupações não vêm assim, logo. Às vezes são posteriores a pensar um bocadinho. Eu estava a dizer que gostaria de as juntar, até a talho de foice, porque a doutora Leonor... Estava muita gente na sala, ouviu falar dos princípios. Estava, não estava? Vocês conhecem todos os princípios do modelo principalista, não é? Todos nós conhecemos, ouvimos repetidamente. Quais são? Beneficência, vamos dizer, não maleficência... justiça e o respeito pela autonomia. Eu costumo dizer que a autonomia não é o princípio é o respeito pela autonomia. Cada um tem autonomia. Estes 4 foram os senhores Beauchamp e Childress que os determinaram. Há um estudo nos anos 80, Kempdorf, penso eu, que vem dizer, falta aí um princípio muito importante, que é o da vulnerabilidade. E já todos nós ouvimos a imersão do princípio da vulnerabilidade. A Unesco publicou em janeiro deste ano um textinho com 30 páginas que eu vos recomendo vivamente sobre as questões do princípio da vulnerabilidade, porque mexe com migrantes, com comunidades desprotegidas. Portanto, como é que se pode pensar bioeticamente a questão da vulnerabilidade? Mas desafiava a juntar ao quarteto, já muito conhecido, o da vulnerabilidade, e outro que me parece importante, mas, enfim, podem não concordar, Vossas Excelências dirão, que é o da proporcionalidade. Porque já lá está a equidade, e a equidade diria da proporcionalidade. Mas este peso do considerar o indivíduo e do considerar a relação custo-benefício no caso concreto. Para que é que eu quero aqui os princípios? Porque também falou nos utilitaristas. E eu apreciei particularmente, porque os utilitaristas não têm a ver com este modelo. Os utilitaristas têm um princípio notável, que às vezes os sistemas tendem a gostar dele. O Jeremy Bentham, que é um filósofo, naturalmente, determinou que o modelo utilitarista tivesse um princípio fabuloso, fantástico: a maior felicidade para o maior número. O que é que este princípio supõe? Que podem haver alguns que não são o maior número, porque o maior número não é todo o número, é o maior número. Quando John Rawls, na Teoria da Justiça, fez a crítica aos utilitaristas, usou exatamente a figura de que os utilitaristas admitem a vítima sacrificial. Vítima sacrificial, ou seja, que alguns de nós, na nossa comunidade, possamos não ter a maior felicidade para o maior número, porque nós não somos do maior número. E, portanto, admito perfeitamente que não apenas é difícil garantir a proporcionalidade e a equidade no acesso, como até a sociedade pode decidir que é desejável que alguns sejam sacrificados. Nesta matéria, ambas as profissões das USFs têm uma deontologia que as vincula. E que as vincula a prestar cuidados de acordo com as necessidades das pessoas ao nível da melhor prática, legis artis. Seja quem for, quando for, onde for. Este princípio nas USFs adquire um setting próprio, um contexto próprio, porque aqui já não é para todos, é para os todos que fizerem parte daquelas listas. Deixava para desafio como é que vocês veem o futuro daqui aos tais 50 anos que provocaram o vosso sorriso e que eu penso que nos ajuda às vezes a trilhar caminho. Não é ver agora, meio metro à volta dos pés, é pensar para diante. Como é que este projeto pode ser e pode ficar mais tarde? Muito obrigada pela vossa atenção. Queria agradecer à enfermeira Lucília Nunes e tentar reparar aqui uma falha que não apresentei a minha colega Ana Amorim, que é médica de família e que esteve na organização também da nossa
da nossa sessão e que agora vai falar. Olá, boa tarde a todos. Depois destas sessões, espero que tenham ficado tão motivados quanto eu para a discussão que se segue. Agradecer à doutora Leonor Prata. É sempre complicado, começando pela doutora Leonor Prata, é sempre complicado falarmos sobre deontologia e ética. Não, é complexo, mas é sempre muito aprazível. Os temas que a doutora Leonor nos trouxe são muito atuais, são muito presentes na nossa atividade. Agradecer o enquadramento também à doutora Ana Roque e finalmente à professora Lucília a explanação conceptual e ao mesmo tempo integrada no contexto prático e de certa forma também a moderar o comentário global às outras participações. Desde já está aberta a discussão. Perguntas, questões, gostaria que se identificassem, dissessem onde trabalham. Como sempre, a discussão sobre questões éticas levanta outras questões éticas, não é? Eu pessoalmente gostaria de propor aqui uma outra questão que era relacionada com os registros eletrónicos e os dados privilegiados e a partilha de dados. A questão de que dados poderíamos partilhar, deveríamos solicitar ao doente o consentimento para os partilharmos, uma vez que nós trabalhamos em equipa, como aqui já foi muitas vezes reforçado, se o doente deveria ser envolvido também e esclarecido sobre essa partilha e a quem é que incumbe a tutela destes dados todos, desta informação privilegiada dos nossos doentes. Portanto, em relação a quem tem a tutela dos dados ou a propriedade dos dados clínicos é do doente. O doente é que pode decidir o que quer que seja feito com os seus dados. O registro clínico é propriedade do médico ou da instituição, não é? A questão da partilha de dados quando se trabalha em equipa é muito importante, porque podemos considerar que, por exemplo, um processo único em que tanto médicos como enfermeiros têm acesso aos mesmos dados, os enfermeiros têm acesso ao processo médico e o médico tem acesso ao processo dos enfermeiros. No entanto, e isso num trabalho em equipa provavelmente será necessário, não é? Agora, a questão que se pode pôr é se é sempre necessário, porque os doentes contam-nos às vezes umas coisas a nós médicos, contam outras aos enfermeiros que depois não partilham com o outro profissional. E a questão é se não for um dado necessário para o trabalho daquele profissional, ou seja, se o enfermeiro não precisar de determinado dado clínico. Como? Sim. Que o doente contou ao médico, se é legítimo ou não isso acontecer. Há alguns estudos feitos no passado que mostram que os doentes não querem que mesmo médicos que não tenham a ver com o seu processo clínico ou os cuidados a si, não querem que tenham acesso aos seus dados. E também há estudos que mostram que os doentes não querem que informação muito específica, por exemplo, se são seropositivos ou não, estejam disponíveis num registro eletrónico, porque têm medo ainda do estigma que representa uma informação destas e do que pode ocorrer, e também não confiam muitas vezes na segurança dos processos clínicos eletrónicos. Isso é uma preocupação muito legítima e concreta, não é? Então, muitas vezes fala-se já que provavelmente, até porque nós não trabalhamos só dentro da unidade de saúde, mas trabalhamos para fora, para a comunidade, partilhamos dados com laboratórios, partilhamos dados, se calhar, com seguradoras, com o médico do trabalho, etc. Portanto, pode-se pôr a questão de, se calhar, o doente nos poder dizer quais são os dados que quer que estejam disponíveis para outros profissionais de saúde. É claro que isso pode trazer outro problema, é se num determinado momento em que aquele médico não está presente, for preciso para os cuidados de saúde daquele doente saber aquela informação, ela não está disponível, se o doente não estiver em condições de a dar, por exemplo, quais são os problemas que isso trazem. Mas provavelmente essa discussão também vai ter que ocorrer com a participação dos doentes, não é só nós, como equipa, decidimos se partilhamos tudo ou só partilhamos alguns dados, e quais são esses dados. Dados biométricos, por exemplo, os dados de controle da diabetes, a medicação crónica, etc. Ou se tudo o que os doentes nos dizem a nós, ou que dizem ao enfermeiro, deve ser liberto para todos, não é? Penso que nessa discussão os doentes vão ter que ser envolvidos também. Às vezes essa discussão pode ser feita a um nível individual na consulta, mas se calhar nós não temos muita tradição de associações de doentes, etc., mas isso provavelmente seria uma questão para ser discutida a um nível mais global, talvez também com representantes de associações de doentes, não é?
é nestas alturas que eu tenho que dizer. Primeiro, em relação à deontologia do enfermeiro, não tenho dúvida. E eu vou passar a ler-vos e vou pedir a vossa tolerância. E digo não tenho dúvida por uma razão muito simples. Porque quando eu tenho uma norma deontológica a dizer-me o que eu devo fazer sob a epígrafe do dever de sigilo, e tenho uma sobre o direito à informação, eu primeiro leio a norma deontológica e depois faço os derivativos hermenêuticos, se quiserem, a interpretação, a passagem ao caso concreto, etc. E do ponto de vista da obrigação, do dever, a epígrafe do dever de sigilo tem uma notinha que é: o enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão, este é o princípio, assume o dever de... E tem 4 linhas. Eu não vos vou ler as 4, vou-vos ler as 2 primeiras, está bem? Que são as adequadas. 1. Considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados e da família, qualquer que seja a fonte. Fonte primária, fonte secundária, processo, vizinhos, o próprio. Toda a informação é confidencial. Linha B. Partilhar a informação pertinente, primeira definição, o que é pertinente, só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como critérios orientadores. E estão cá quais são os critérios, não é? Quais são os critérios orientadores? O bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e da família, assim como os seus direitos. E, portanto, claramente diria, concordando que, naturalmente, o proprietário dos dados e da informação é o titular da informação. Cada pessoa é titular da informação sobre si. Os processos não deviam ser nem dos médicos nem dos enfermeiros. Os processos deviam ser processos de saúde, de natureza clínica, do cuidado ao Manel, à Maria, ao João, à família. Esta da família agora, lá se vai a questão eletrónica, porque são individuais, não são? Pois são. Okay. SAP. Muito obrigada. Noção seguinte: mais do que um dever dos enfermeiros guardar segredo e proteger aquilo que em bioética, por exemplo, se chama a confidencialidade e a privacidade, o enfermeiro tem um direito, e já agora contrapunhamos, tem um direito no artigo 75 que diz ter acesso à informação sobre os aspectos relacionados com o diagnóstico clínico, tratamento e bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades ao seu cuidado. Eu diria que não me sobram dúvidas que a informação relativa a uma pessoa e à família, ao cuidado dos intervenientes no plano terapêutico daquela família, a informação deve ser partilhada pelo juízo da sua pertinência. Não estou a dizer que deve ser toda, sempre partilhada. Deve ser partilhada pelo princípio da sua pertinência para o plano terapêutico. E nós devemos saber distinguir entre uma confidência de natureza pessoal, que naquele momento apoquenta, até porque provavelmente esta USF tem que encaminhar para outras pessoas. Esta USF não dá resposta às áreas de necessidade, por exemplo, social. Dá. Tem que articular. Tem enfermeiro, médico, administrativo. Esta é a equipa formal, legitimada da USF. Precisa de apoio da assistente social. É claro que vai encaminhar. E quando encaminhar faz o quê? Diz a informação necessária, combinada com a pessoa, diz: olha, vou encaminhar para a assistente social, quero que eu lhe diga isto, aquilo. Até pode e deve combinar, conciliar, não, mas combinar aquilo que vai ser transmitido na articulação de que alguém, outro profissional, vai responder às necessidades da pessoa. Agora, a informação não é dos profissionais, a informação é das pessoas. E que isto não nos tenha apoquentou-nos muito tempo. Eu não tenho nada a ver com os vossos... Imaginem, eu sou de uma USF ao lado, vou lá porque sou filha enfermeira ou sou filha médica daquela senhora. Eu não tenho o mínimo acesso, e não devo ter o mínimo acesso à informação, a não ser que a própria pessoa tenha dito: sim, sim, pode dizer ao meu filho. Porque o laço de parentesco não é razão para ter acesso à informação, a não ser que é autorizado. Não sei se estou a ser muito dura, mas isto para mim é muito claro, porque às vezes tradicionalmente se instalava dizer à família ou dizer ao filho antes de dizer ao pai. E isto não está certo do ponto de vista do respeito pelo direito que as pessoas têm a decidirem quem é que querem que saiba sobre si. Muito obrigada. Eu estava, ao mesmo tempo que a doutora Leonor estava a intervir, estava a tentar aceder aqui neste aparelhómetro ao Código Deontológico da Ordem, que já consegui, mas que não encontro o artigo que estava à procura, que é o do dever de sigilo. Seja como for,
posso dizer com segurança que o dever de sigilo, tal como está previsto, não anda longe daquilo que está previsto também no Código Deontológico dos Enfermeiros e, portanto, que vincula, sem nenhuma dúvida, também os médicos enquanto profissionais que integram uma unidade de saúde, como sejam uma USF. É um dever que, aliás, vincula qualquer profissional da instituição, seja ele médico, enfermeiro, administrativo, qualquer pessoa que tenha contacto com uma informação privilegiada e que diga respeito à vida privada de um utente, ao seu historial clínico, está automaticamente adstrito a um dever de sigilo, ainda que por mero acidente tenha tido contacto com essa informação. Enfim, não sei que dúvidas específicas é que se colocam sobre esta questão, mas genericamente era isto que queria apenas reforçar. Sim, basicamente o que está no Código é que devemos apenas transmitir a informação que é estritamente necessária para o tratamento e os cuidados ao doente. É o que está, só com os registros eletrónicos, quem trabalha no dia-a-dia sabe que muita da informação, se não quase toda ou toda, é acessível a todos os profissionais que prestam cuidados, profissionais de saúde, àquele doente, inclusive profissionais de outras unidades do mesmo agrupamento e quiçá, que também isso não consigo ter a noção, mas de outras unidades, inclusive atualmente com a plataforma de dados as coisas vão se tornar muito mais ainda em rede e o envolvimento e nesse sentido o envolvimento do doente e o consentimento do doente. Se calhar mais especificamente para a doutora Ana Roque, quem é que nos pode, já fui confrontada com essa situação, talvez alguns de nós, mas a nível de tribunal, quem é que nos pode solicitar informação e quando é que nós somos obrigados a prestar essa informação e que tipo de informação temos que prestar? E uma vez que os processos são desta forma partilhados, há lá dados que talvez não tenhamos tido nós a colocá-los e que no tempo, portanto, nós não poderíamos partilhá-los, não é? Isso aí já todos percebem, mas estão lá também escritos. Mas em relação a esta questão dos tribunais e os pedidos, muitas vezes são-nos solicitados. Como é que nós poderemos proceder nessa situação? Se a informação for solicitada por um juiz, a doutora é obrigada a dar essa informação. Se for solicitada por outra pessoa qualquer, não pode dar essa informação. Eu diria que a fronteira é essa. Do ponto de vista deontológico, e agora indo um bocadinho, mas eu penso que não há, eu estava a tentar fazer o paralelo com aquilo que está previsto, por exemplo, no meu próprio Código Deontológico, que nesse aspecto nós advogados também temos uma deontologia sobre as questões de confidencialidade muitíssimo apertada, como imaginam. E em situações idênticas nós podemos inclusivamente, e penso que os médicos estão salvaguardados também por isso e podem fazê-lo também, invocar o sigilo profissional em determinadas situações, se entenderem em consciência que o devem fazer para não responder a alguma questão que vos seja colocada. E pondo isso, por exemplo, ao cuidado do vosso utente, o vosso doente, se for o caso, se isso for possível. Há situações em que não é possível. Vamos imaginar processos em que se está a investigar um desfecho menos feliz de algum utente, alguém que faleceu. Normalmente são as situações que se colocam. E sob esse ponto de vista há um dever de colaboração com os tribunais e que os médicos devem colaborar, os médicos, os profissionais são obrigados. Há um dever também. Outra situação muito frequente é a questão dos menores. Somos muitas vezes solicitados também para menores. Eu peço desculpa, mas era só para não deixarem aberto, porque eu há bocadinho só li 2 alíneas e afinal devia ter lido a terceira. Pronto, às vezes nós tomamos uma decisão e depois... A terceira diz: divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família só nas circunstâncias previstas na lei, devendo, para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico. A interpretação tem sido sempre, do ponto de vista profissional, que primeiro o aconselhamento e, portanto, se o juiz pedir a informação,
O enfermeiro diz, eu vou falar, vou aconselhar-me na ordem e depois logo dou a resposta. Portanto, a noção de que existe aqui... e outra coisa que eu quero reforçar, concordo em absoluto, não tenho que concordar, mas permitam-me que expresse a minha concordância com esta ideia da doutora Ana Roque, eu tenho um dever de colaborar, ou eu tenho um aconselhamento deontológico, e ainda assim eu sou livre de decidir se vou cumprir ou não com o aconselhamento e se estou ou não disponível para cumprir a sanção. Isto só para não ficarmos sempre com a noção de que existe uma formatação individual a um determinado procedimento. Eu posso ser aconselhada, por exemplo, a dizer e decidir que não digo. Estão-me a fazer entender? Isto é muito importante na esfera de liberdade do profissional. Agora, não é suposto que eu divulgue a informação nem ao juiz, a não ser depois de ter tido aconselhamento deontológico e jurídico. Mas isso também é válido no Código Deontológico dos Médicos. Portanto, temos sempre de pedir autorização ao Presidente da Ordem para fazer a divulgação da informação, não é? Se decidirmos, se o Presidente decidir que não divulgamos e nós somos da mesma opinião, temos esse direito, mas depois, como a professora Lucília estava a dizer, podemos estar submetidos às sanções decorrentes, porque o Código Penal e o Código Civil sobrepõem-se aos códigos deontológicos. Mas pronto, isso são as circunstâncias em que trabalhamos, não é? Temos que saber os meandros em que nos movimentamos. Permitam-me, entretanto, que já encontrei o que estava à procura, ler o seguinte. O médico que nessa qualidade seja intimado como testemunha ou perito deverá comparecer no tribunal, mas não poderá prestar declarações ou produzir depoimento sobre uma matéria de segredo médico, a não ser com o consentimento do doente, do seu representante legal, se houver incapacidade para consentir, ou do Presidente da Ordem. Quando um médico alegue segredo médico para não prestar esclarecimentos pedidos por entidades públicas, deve solicitar à Ordem declaração que ateste a natureza inviolável do segredo no pedido em causa. Eu não estava familiarizada com esta disposição, daí estar a fazer o paralelo com o meu segredo profissional, que conheço, como compreenderão, com maior cuidado. E que também acontece muitas vezes sermos chamados como testemunhas para ir a tribunal. E isto aprende-se quando se está a fazer o estágio para a advocacia, e se não se responder certo a esta pergunta, o chumbo é garantido de que, se porventura se for chamado a prestar depoimento a tribunal e a prestar declarações, e se entender em consciência, lá está, que as informações que nos estão a ser solicitadas violam de alguma maneira o sigilo profissional, simplesmente devemos recusar a responder. E invocando para isso até a ausência de autorização da Ordem para esse efeito. Portanto, sob esse ponto de vista, as ordens profissionais estão... há um paralelo muito grande. Se calhar, só para encerrar, porque agora já temos que... Está bem. Já repararam que mesmo que vocês não conversem, nós não vamos permitir que comecem o intervalo mais cedo, portanto, nós vamos conversando a seguir. Há uma coisa que eu, do ponto de vista ético e bioético, me faz sentido colocar aqui, que é o sigilo, com os devidos traços das diferentes profissões e as características da regulação deontológica, ainda assim, está sempre ao serviço, penso eu, do mesmo princípio, que é o princípio da confiança dos cidadãos nos profissionais de saúde. E, portanto, a noção a certa altura é da ponderação entre a forma como nós protegermos a confiança, porque não é só com o sigilo que ela é protegida, ela tem muitas outras formas de proteção, mas efetivamente o princípio mais relevante é da confiança das pessoas nos profissionais de saúde que cuidam deles. E, portanto, eu queria só dizer isso, o sigilo não é importante per si, é importante como um instrumento para promover a confiança e a segurança das pessoas em relação aos profissionais. Então vamos alargar a discussão. Ouve-se. Eu chamo-me Alexandra Fernandes, sou médica de família na USF Fernão Ferro Mais e tenho algumas questões muito práticas que nos surgem em relação ao sigilo. A primeira é, nós temos regularmente, quase todas as semanas, pedidos da Comissão de Proteção de Menores sobre dados de um menor que normalmente tem a ver com se tem o programa vacinal em dia e se cumpre o programa de vigilância de saúde infantil. Mas mesmo isso parece-me que é algo que pertence à propriedade, que é da propriedade daquela família. Portanto, queria saber se devemos responder-lhes ou se entra dentro do sigilo profissional, primeiro. Pronto. Segunda, eu faço já todas as questões para depois responderem. Depois o segundo é, se um menor com quem estamos na consulta nos diz alguma coisa e nos pede para não contar aos pais, mas se isso é importante para a criança,
para ser tratado, se devemos contar aos pais, sendo ele menor, ou seja, se o menor tem o mesmo direito ao sigilo profissional, nomeadamente relativamente aos seus progenitores, do que uma pessoa adulta. E, em terceiro lugar, tem a ver com o sigilo dos profissionais que não têm código deontológico e trabalham numa unidade de saúde. Portanto, o sigilo dos secretários clínicos, dos assistentes operacionais, dos seguranças. Gostava de saber onde é que isso está expresso, portanto, em que código de funcionamento é que está expresso e quem é que deve informá-los desse dever. Porque é o coordenador da unidade, porque muitas vezes as pessoas vão parar ali, sabem coisas tão simples como esta pessoa foi ao centro de saúde em determinado dia. E isso é uma informação que pode ser importante e sigilosa. Eram estas questões. Eu vou tentar, tanto quanto me é possível, responder àquelas que sei. Relativamente às informações solicitadas pelas CPCJs, eu diria que as famílias, o representante legal, a mãe, o pai, têm que autorizar a informação, sob pena dela não poder ou não dever ser dada. É a forma de se defenderem. Eu estou a falar, enfim, como em defesa dos profissionais, neste caso, que é aquilo que me interessa aqui, profissionais de saúde, sejam eles médicos ou enfermeiros. Não havendo essa autorização, a informação não deve ser dada. Se for pedida pelo Tribunal, depois em consciência deverão ver o que fazer, enfim, se estão cumpridos os requisitos para que a informação seja libertada ou não, se devem pedir autorização, etc. Mas sem isso cumprido, com a autorização da família apenas. Quanto à outra questão que colocou dos menores, é mais sensível, quer dizer, eu acho que os menores são legalmente, do meu ponto de vista, do ponto de vista estritamente legal, os menores são incapazes e são representados pelos seus representantes legais, passo a repetição, pais, tutores, seja o que for. Portanto, penso que não cabe ao profissional de saúde, por mais que essa confidencialidade da relação deva ser preservada, enfim, eu diria que é muito perigoso depois fazer-se essa ponderação sozinho e, portanto, porque depois, se não contar, essa responsabilidade também lhe pode ser assacada e, portanto, eu não tomaria essa responsabilidade se estivesse no vosso lugar. A informação, de duas uma, ou ela é banal e não tem nenhum interesse para a saúde da criança e, portanto, deve ser mantido o sigilo, seguramente, ou se ela tiver alguma implicação em termos de saúde, ela deve ser partilhada com os representantes, porque são eles que têm a capacidade de tomar decisões em nome do menor. Sim. Posso só dizer uma coisa? Em absoluto, queria só dizer que os profissionais e médicos e enfermeiros e médicos, não olham só para as questões com estes contornos. Olham para as questões a seguir e dizer, ok, eu não posso fazer isto, então como é que eu faço para procurar conciliar? Eu acho que essa é uma das questões difíceis, a questão dos menores, não é só na USF, é em todo lado, mas é uma questão difícil, porque efetivamente se procura encontrar aqui, o sigilo não tem idade marcada nos códigos deontológicos, nos nossos códigos não diz guarda sigilo a partir dos 16 ou guarda sigilo a partir dos 18, considera confidencial toda a informação, ponto. Por isso, a noção aqui associada, e às vezes isto é muito discutido, como se imaginará, nos menores e nas menores, porque, por exemplo, e toda a gente saberá, a questão do nem haver sequer idade na questão da contracepção de emergência, é a idade reprodutiva, e, portanto, é a idade que tiver a reprodução para a pílula do dia seguinte. Portanto, a noção aqui é, quando eu tenho uma criança à frente, com 14, 13, 15 anos, que me diz que fez contracepção de emergência, que tem uma relação complicada, como é que eu faço? Tenho uma alternativa, eu diria completamente não alternativa, que é, chamo os pais, falo com os pais, porque não me parece, do ponto de vista da relação de ajuda terapêutica a estabelecer, não é a melhor forma. Como é que eu consigo conciliar as duas coisas? Eu tenho que dizer aos pais, mas devo fazê-lo de uma forma que seja promotor da confiança nos profissionais, respeitador da autonomia do adolescente e, portanto, eu diria que a grande intervenção do enfermeiro e do médico é conversar com aquele menor, de forma a que
ele possa compreender os danos de não dizer aos pais e à mãe e estar lá no momento em que o menor diz, porque aqui o profissional de saúde tem um papel que me parece, e vão-me desculpar, eu não fiz declaração no início, mas eu sou especialista de saúde mental e psiquiátrica, e portanto tem um papel aqui que é protetor do outro e respeito pelo outro, até em situações que poderia descartar mais rapidamente, a dizer, eu tenho que dizer à tua mãe, telefone e diga à mãe, espera não, temos que dizer à tua mãe, como é que vamos dizer, que dizemos hoje, chamamos a tua mãe cá, vou contigo, e portanto combinar com o adolescente o processo, porque o problema não é a lei, o problema é o modo como eu cumpro a deontologia ou a lei, se me permita que o diga desta forma, porque eu acho que é conciliável encontrar o melhor resultado respeitando a lei e a deontologia e tendo em conta o que é melhor para o menor, sendo certo que isto custa mais tempo. Claro, e a seguir já tenho alguém aqui às costas a dizer, e o tempo, porque uma coisa é telefonar e dizer venha cá que eu falo consigo, outra coisa é dizer, eu preciso de securizar o menor, preciso capacitar, dele compreender porque é que isto é importante e vou gastar meia hora, uma hora. É caso para dizer, pois é nestas alturas que cabe aos enfermeiros e aos médicos ponderar onde é que vale a pena gastar o tempo, porque é um recurso e é uma gestão importante que se faz. Eu acho que nesta questão dos cuidados aos menores é fundamental também porque eu penso que a questão do segredo é transversal a todas as idades, portanto um adolescente não deve merecer menos respeito do segredo profissional do que um adulto, mais uma vez porque não é a questão do segredo em si que está em questão, mas a questão da confiança naquele médico, não é? E nós sabemos também às vezes toda a disfuncionalidade que está numa família e às vezes de facto contar aos pais é muito mais complicado. Depois, porque a lei, de certa maneira, por exemplo, no caso da lei do planeamento familiar, é completamente omissa no que respeita à idade, porque diz muito simplesmente que os adolescentes são um grupo prioritário no planeamento familiar e que devem ter todas as portas abertas e toda a facilidade nos métodos contraceptivos, no acesso a consultas, etc. Não há em momento nenhum lá nada que diga que um adolescente de 13 anos não pode ir a uma consulta de planeamento, pelo contrário, até diz que deve ser facilitado. Agora, a questão da idade legal para consentimento são os 16 anos. Assim, aliás, para a IVG, uma adolescente de 16 anos pode decidir autonomamente se quer ou não fazer IVG sem informar os pais. E nós não temos que dizer nada, porque a lei diz isso. Mas também se tem considerado cada vez mais que há uma questão de consentimento que é legal, mas também há uma questão de assentimento. Não é legal do ponto de vista de consentimento, mas corresponde a adolescentes mais jovens, a partir dos 14 anos, em que possamos comprovar a maturidade do adolescente, portanto, consegue perceber a situação que está em causa, consegue perceber as consequências da decisão, então a sua opinião deve ser levada em conta também. Por exemplo, no caso da lei da saúde mental, a lei é explícita a dizer que deve ser levada em conta a opinião de um menor a partir de 14 anos, mesmo sendo a idade legal de consentimento a partir dos 16. Ou seja, é muito importante nesta situação, primeiro, avaliar a maturidade do menor, segundo, avaliar as condições familiares, terceiro, nunca fazer nada nas costas do adolescente. As coisas devem ser feitas com transparência. Se é para falar com os pais, deve-se dizer, de facto, como estava a professora Lucília a dizer, procurar saber qual a melhor maneira de o fazer, procurar que o adolescente perceba o interesse em fazer isso, porque, em princípio, os pais são os principais interessados na saúde da criança. Nem sempre isso acontece, evidente, às vezes complicam mais do que ajudam. Mas deve-se fazer esses passos todos. Se verificarmos que é uma situação de todo impossível, em que se calhar vamos prejudicar mais um menor de 13 ou de 14 anos, por exemplo, contando aos pais, e se for uma pessoa com maturidade, às vezes temos pessoas de 18 anos que não têm maturidade nenhuma, e temos outros com 15 que perfeitamente mais capazes, não é? Essas questões também têm que ser levadas em conta. Peço desculpa. Em relação à questão da Comissão de Proteção de Menores, eu penso que também há às vezes temos, de certa maneira, um outro artigo do Código Deontológico que temos que considerar, que é o artigo que nos diz do dever de proteção de menores e incapazes. E que, portanto, que está consignado no Código, e nós temos, de facto, perante uma situação de negligência, abuso, o que for, nós temos também o dever de proteger um menor que pode estar a ser agredido pela família, que supostamente não deveria ser quem fizesse isso, não é? Pelo contrário. Portanto, também temos o dever de proteção de menores, não é? E de incapazes, de lutar por isso. Ficou por responder, e estávamos a esquecer da questão de onde está previsto, a doutora perguntou onde é que estava previsto o dever de sigilo relativamente a outro tipo de profissionais.
Eu diria que tem que estar previsto, e se não está, deve estar nos regulamentos das instituições, seja nos regulamentos dos centros de saúde, dos ACES, enfim, do que seja, das unidades de saúde, também pode haver uma norma específica sobre isso, e pode e deve estar previsto, muitas vezes está, mas eu não conheço em profundidade esse tipo de contratos, nos próprios contratos individuais de trabalho desses profissionais. Portanto, em que se lhes diga e se lhes explique à partida que a partir do momento em que integram uma organização desse tipo, que lida com este tipo de informações sensíveis do ponto de vista da confidencialidade, que estão sujeitos a um especial dever de sigilo. Mais alguma questão? Eu tenho então uma questão. Cristina Bacelar, o SF Covelo, Porto. É o seguinte, eu também tinha a questão dos tribunais, mas já fiquei esclarecida. Também em relação ao Código Ontológico da Ordem dos Médicos, são 157 artigos, e é de 26 de nove de 2008. Em relação aos registros, na realidade o que se passa com os nossos registros médicos é que são muito antiquados. Eu acho que o próprio programa é um programa que não está atual para as nossas OSFs, devia ser uma coisa mais atualizada. E em relação, à doutora Leonor, queria só fazer uma pergunta. Em relação à questão da vacina, à questão quando negociamos a terapêutica com o doente, no final da consulta, ou quando estamos a conversar com o doente em relação, pronto, mesmo a rastreios que o doente queira ou não fazer, por causa da questão até dos falsos positivos e negativos, em relação ao consentimento informado. Os consentimentos informados que fazemos para não tomar uma vacina, ou até por causa, em relação depois aos indicadores, como é que nós depois avaliamos esta questão? Onde é que pomos o consentimento informado que não podemos pôr no informática porque não existe? Como é que fazemos isso? Como é que isso é avaliado a nível de indicador ou não? Nas auditorias, como é que nós... Olha, espera aí que eu agora tenho ali 20 folhas. Vou buscar, tenho ali 150 folhas que vou buscar num instantinho numa pasta. Como é que é feita, ou se há pensado, como é que se... Porque, na realidade, o programa que temos, nós médicos, eu conheço mal, peço desculpa, o programa, mas é muito antigo. E os nossos registros são registros mais do mesmo. E não tem onde pôr nada destas coisas. E, portanto, era importante termos estes conhecimentos. E muito obrigada pelas vossas informações. Portanto, em relação à vacinação, a lei prevê que quando um doente pretende recusar uma vacina que está no Programa Nacional de Vacinação, deve declarar por escrito que recusa. Portanto, isso é o procedimento habitual, isso fica guardado, enfim, em um determinado local do serviço, não é? Em relação às outras questões, na nossa prática clínica, como habitualmente envolve procedimentos menos invasivos e que são considerados menos agressivos, não há a prática de fazer um consentimento informado formal por escrito, não é? Como existe quando se vai fazer uma cirurgia ou um exame mais invasivo. Isso não quer dizer que nós não devamos ter atenção a isso, é fundamental, porque, como vimos aqui, uma simples questão que é considerada rotineira, como um rastreio, tem muito que se lhe diga. Portanto, do ponto de vista ético, tanto é importante o consentimento informado por escrito, como o consentimento informado oral, desde que todos os passos do consentimento sejam respeitados, porque são vários, informar o doente, dar-lhe a oportunidade de discutir o que está em causa, etc. Portanto, e isso pode ficar registado no processo clínico que discutimos com o doente todos esses passos. Pode-se socorrer, não há nenhum formulário. Agora, por exemplo, uma das questões que vai ser discutida é se na colocação de um dispositivo intrauterino do implanon se deve haver um consentimento informado por escrito ou não. A Arquidiocese do Norte tem um formulário para isso. É claro que eu também ponho a questão se, eu penso que utilizar um antidiabético oral tem talvez mais riscos do que pôr um dispositivo intrauterino. E se formos usar consentimentos informados por escrito, tendemos muitas vezes a burocratizar muito a relação médico-doente, não é? Portanto, também tem que se ter cuidado nesse aspecto. Ou seja, em primeiro lugar, temos que o fazer em qualquer circunstância, registar no processo clínico. Em termos de indicadores, terá que se arranjar alguma solução para isso, porque é um facto que há muitos doentes que recusam e nós não podemos ser penalizados por isso, desde que o processo de consentimento informado tenha sido feito. Algumas USFs utilizam a estratégia de ter um documento que pedem ao doente para assinar que não quer fazer o rastreio depois de devidamente informado. É uma possibilidade. Se calhar o desejável é que se arranje alguma forma global para todos. Exatamente, portanto, sim.
Claro. Agora, é importante perceber que o consentimento informado é uma forma de operacionalizar o princípio da autonomia e deve ser feito em qualquer circunstância. E nós fazemos muitas vezes naturalmente, não é? Sai naturalmente. Podemos às vezes não lhe chamar esse nome, mas estamos a fazê-lo. Agora, é evidente que há questões éticas e legais que estão associadas a isso, não é? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só, antes de encerrar este painel, fazer aqui uma pequena exortação que eu acho que é importante. E vem precisamente a propósito desta última questão dos registros que a doutora levantou e que a mim me preocupa mais na perspectiva da vossa defesa, porque às vezes sou confrontada com essa, não vou dizer dificuldade, porque é o meu trabalho, mas com essa tarefa, melhor dizendo. E queria só explicar-vos isto, que eu penso que terão essa noção, mas acho que é importante eu verbalizar. Quanto melhores e mais completos sejam os registros que fizerem, mais defendidos estarão em situações de eventual responsabilidade. E eu queria só deixar esta ideia, porque acho que ela, pese embora seja mais ou menos quase de bom senso, não deixa de ser importante sublinhá-la. Obrigada. Temos direito a uma mensagem? Penso que havia mais uma questão só, não era? Sim, boa tarde. Eu creio que a questão não sai do âmbito desta mesa. Ouve-se? Eu sou Ângela Leão, sou clínica geral, trabalho na USF Letes, em Ponte Lima. E foi aflorado no início, eu gostava já agora de cumprimentar a mesa pelas questões e a forma, não se ouve, como apresentaram. E estive atenta às primeiras apresentações e eu comungo e revejo-me na preocupação dos indicadores pelos quais as USF são avaliadas. Eu gostaria de dizer, penso que as USF são um exemplo de equipas que se formaram e que quiseram ser avaliadas, não é? Juntaram-se para isso, portanto isso é básico. Também gostaria de dizer que não há avaliações 100% perfeitas, mas, no entanto, revejo-me no que disseram, nomeadamente, por exemplo, assim, concretamente, a consulta semestral de hipertensos, que são poucos, mas que provavelmente não necessitam dela, a observação em domicílio de puérperas que provavelmente não necessitam dela, e então, passando, vamos a coisas práticas, e há aspectos práticos da vida das USFs, que são a contratualização. Eu não queria depois falar nisso, que há sessões para isso, mas gostava de pôr a questão aqui. Portanto, na vida das USFs há aspectos práticos que são a contratualização e a carta de compromisso que é assinada. E tem algumas, realmente, têm implicações na vida da USF. E nessas sessões, onde eu já estive em duas, já participei em duas da minha USF, as USF não são soberanas, são fragilizadas e são confrontadas com indicadores, não são os indicadores, às vezes são o nível onde se quer contratualizar, querem contratualizar valores 95%, 98%, 99%. E o que eu pergunto, portanto, em termos práticos, é, talvez até especialmente ao colega, mas não só, como é que faz quando está, ou quando a sua USF está nessa sessão, como é que resolve? Obrigada. Quer dizer, a questão é que não tem havido assim muita margem de discussão. É-nos imposto um determinado valor, mesmo que as circunstâncias daquela unidade, por exemplo, justifiquem um determinado valor, porque a população não é toda igual. Os doentes não são todos iguais, quer dizer, pôr para todos o mesmo indicador e a mesma meta para atingir pode ser completamente desadequado da realidade daquela população. Portanto, eu acho que temos que voltar um pouco atrás, perceber o tipo de doentes que seguimos, porque, por exemplo, nós trabalhamos numa área e temos 25% de doentes idosos e 12% de grandes idosos.
e pessoas com muitas limitações, em termos sociais, etc. E, portanto, se calhar a meta para atingir para determinados indicadores não pode ser igual à de uma população que é predominantemente jovem, mais escolarizada, etc. Portanto, as coisas têm que ser adaptadas ao contexto da realidade, que é aquilo que muitas vezes não existe. É mais difícil de fazer, evidentemente. Implica também dados estatísticos fiáveis de base, para podermos trabalhar nisso, mas acho que tem que se pensar nisso obrigatoriamente. Depois, também o risco é que nós falamos cada vez mais na medicina centrada no doente, não é? Mas na prática podemos correr o risco de centrarmos nos indicadores, porque é inevitável, se somos avaliados por um determinado indicador, que vamos dirigir a nossa prática clínica para aquilo. Portanto, nós temos que andar para trás e avaliar de certa maneira. É claro que quem contratualiza não vai estar preocupado com isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito por nós enquanto classe profissional, não é? E isto também é um processo dinâmico. Os indicadores têm que ser avaliados também eles próprios e ver de facto o que é que está na base de considerar um determinado indicador e considerar uma determinada meta para o indicador. Porque se não há evidência de que aquilo traz... O problema não é se os médicos cumprem aquele indicador. O problema primeiro é se cumprir aquele indicador traz algum ganho em saúde. Porque se não trouxer ganho em saúde nenhum, o que é que estamos ali a fazer, não é? Há outras coisas que podemos fazer. Portanto, eu acho que este processo tem que andar para trás. É evidente que antes não havia nada para avaliar e agora há. Foi um grande progresso. Mas o trabalho não está terminado. Temos que, de facto, avaliar aquilo que nos avalia. Sob pena de termos esse problema de nos centrarmos no indicador e não no doente e sob pena de ser um problema de má distribuição de recursos. Estamos a perder muito tempo e a gastar muito dinheiro, porque quando nos dizem também que temos que poupar dinheiro e que seguir guidelines e seguir normas pode poupar dinheiro, pode ser verdade, mas também pode gastar muito dinheiro. Se antes não se fazia um determinado procedimento e passámos a fazer, os custos aumentam obrigatoriamente. Portanto, temos que verificar se esse gasto é de facto justificado em termos de ganhos em saúde. Aquilo que estamos a avaliar neste momento não é ganhos em saúde, temos a avaliar dados de processo, não é? Isso é a questão mais importante, que evidentemente também é mais difícil de medir, não é? Mas isso é um processo dinâmico em que teremos que pensar. Tem que haver bom senso também nisto, e é fundamental que sejam adaptados à realidade de cada unidade, à composição das listas, por exemplo, à prevalência das doenças, etc. Então, parafraseando aqui a professora Lucília, permitam-nos mais uma questão. O que eu quero dizer agora, já não sei muito bem o que é que era, porque eu já pedi a palavra há muito tempo atrás, mas só queria fazer um comentário. Em relação aos registros, à ética, a todas estas questões de deontologia que foram colocadas, sigilo, não está a ouvir? Sigilo, etc. A minha grande dúvida e receio, que já exerço medicina há muito tempo e fui sempre uma registradora obsessiva, isto é, eu no tempo do papel registava muito, registava se calhar melhor do que quando passamos para o sistema informático, tive que me adaptar muito, porque já sou velhota, já tinha muitos anos de papel. Pronto, mas agora acho que registro razoavelmente bem no sistema informático aquilo que é necessário, que deve ser partilhado e que serve para tratar daquele utente. E eu acho que nós todos falamos da medicina centrada no doente, ou no utente, ou seja lá o que for, mas estamos a correr o risco de passar a ter uma medicina que eu nem diria que é centrada nos indicadores, mas centrada nos registros, isto é, estamos a correr o risco de nos tornarmos registradores obsessivos, porque de facto tudo é baseado no que nós registramos. E a dada altura estamos a registrar muito mais do que, como há bocado alguém falou, já não sei muito bem quem, centrar, acho que foi a colega, nos países nórdicos, a consulta no problema do utente e depois resolver aquele problema, que é o problema que trouxe o utente à consulta, e então pensar em outros processos preventivos que se aplicam e propor. Nós funcionamos um pouquinho ao contrário, às vezes o doente sai com a dor do cotovelo porque essa não fazia parte da mamografia, nem da citologia, etc. Isto também para dizer o quê? Para dizer que há várias intervenções, não é só os indicadores. Neste momento há umas várias dezenas de circulares normativas, mais ou menos, desculpem o termo, vomitadas pela DGS, assim de repente, e que até começam a ser auditadas. Começam a ser auditadas, ok, muito bem, algumas, eu não sei, não posso estar a falar erradamente, porque não conheço bem o processo de auditoria. Nós já fomos auditados em relação a algumas delas, e a verdade é que os processos dos doentes vinham todos vistos e revistos nos seus diversos campos, já de cima. Portanto, já alguém tinha tido acesso ao processo dos utentes, tinha visto os campos todos daquele utente, tudo o que nós vemos sobre o utente foi visto, não sei se só com o número do utente, portanto sem a identificação da pessoa,
Mas a verdade é que foram todos vistos e depois foram detectadas inconformidades e vieram auditar a nível da OSF. E tudo bem, até correu muito bem, não houve nenhum problema. Mas quer dizer que o segredo do que nós escrevemos a nível de processos é acessível a muitos diversos níveis. Não é só dentro da OSF dos profissionais, é a muitos outros níveis e com objetivos que podem ser ou não questionáveis, depende, não é? Quer dizer, e isto leva-nos, agora quando a colega falava, desculpe, na questão do consentimento informado em relação a tanta coisa, uma prática corrente que eu tenho é, se o doente recusa um ato que eu acho que é importante para a sua saúde, eu registro, às vezes até lhe peço que assine, que se recusou, eu propus e expliquei porquê, que queria fazer, por exemplo, uma endoscopia digestiva alta e o doente recusou. E eu muitas vezes, e já houve um caso em que isso me sossegou a mim pessoalmente muito, não tive nenhum processo legal, mas eu fiquei com a minha consciência profissional perfeitamente tranquila, porque eu tinha feito um registro em papel ainda, do tipo, propõe endoscopia digestiva alta, traço, a doente recusa, traço, vai pensar melhor, se mudar de ideias, contacta-me. Pronto, e depois o doente, passado um mês e meio, estava com um carcinoma gástrico em fase terminal. Pronto, quer dizer que este tipo de recusa informada, eu preocupo-me em registrar no processo clínico. Agora, propor a todas as mulheres que a quem proponho fazer mamografia, dizer que informei das vantagens, riscos, ou dos homens que vão fazer PSA, se vão fazer, ter que escrever no processo, que informei do risco-benefício de ser submetida a este procedimento de rastreio, etc. Então, valha-me Deus, fica tudo menos medicina centrada no doente, estamos a fazer medicina centrada nos registros. Quer dizer, que é preciso haver algum bom senso e um pouquinho de ponderarmos o que é que... Portanto, nós temos que nos defender, ok? Mas temos é que fazer boa prática médica, boa prática de enfermagem, tratar os doentes, fazer a prevenção que tiver sentido fazer, informar os doentes. Cuidado com os registros têm que ser feitos, eu sempre registrei, mas podemos ser gostaríamos que abreviasse um pouco. Portanto, a sua dúvida, a sua questão é que acha que se dá demasiada atenção aos registros e que não podemos... Em relação, por exemplo, ao consentimento informado para todos os atos, nem que seja oral, mas depois registrando no processo, é mais um registro que nós podemos Sim. fazer. Eu penso que o registro clínico é fundamental e nós não podemos ter a veleidade de achar que não o podemos fazer com cuidado. É fundamental do ponto de vista clínico, é fundamental se pensarmos em questões legais e jurídicas. Nós estamos habituados a trabalhar num meio pouco conflituoso do ponto de vista legal, mas isso pode mudar. Mas seja como for, o registro é um elemento fundamental do ponto de vista da prática clínica, quer para nós, quer para outros doentes, outros médicos que sigam o doente. Agora, é evidente que o consentimento informado não pode ser feito da mesma maneira, com a mesma complexidade para todas as situações, porque há situações de menor complexidade e menor risco e outras de maior complexidade. E, portanto, não precisa de fazer todo um processo burocrático em todas as circunstâncias, é uma questão de bom senso. Há aquelas coisas que são de lei, que tem que haver um consentimento informado por escrito de lei. Nas outras situações depende dos riscos que estão envolvidos, não é? E do tipo de doente que tem à sua frente. E, portanto, pode escrever simplesmente no P, eu faço isso muitas vezes, o doente recusou, depois de devidamente informado, fazer o processo. Não me parece que isso seja um peso muito grande, pessoalmente. E para mim, não me sentiria bem se não o registasse. Porque daí a uns tempos o doente pode ter outra opinião diferente e vir dizer que foi de outra maneira. Eu isso faço, não faço é o inverso. Como? Eu isso faço, não faço é o inverso. Quando ele aceita, não põe que informei e ele aceitou. Sim, mas é que o problema é que podemos correr o risco de então burocratizamos tanto que torna-se impossível gerir uma consulta, evidentemente, tem que haver bom senso nisto, não é? Está quase a Bem, gostaria só de perguntar à mesa se tem alguma coisa a dizer antes de encerrarmos. Eu tenho um comentário. Tenho um comentário que me parece relevante, que é voltar à questão da investigação, da difusão e da simplificação dos processos. Porque eu acho que têm ganhos em fazer análise crítica, reflexiva e investigativa do que fazem, decidir que as razões tipo podem vir a ser organizadas e simplificar a vossa vida, mas para fazerem isso têm que trabalhar primeiro a análise do que acontece. Portanto, o desafio acaba por ser fazermos e analisarmos, avaliarmos o que fazemos de
de forma a tornar mais rápidos ou mais ágeis os circuitos, sem desvirtuar as finalidades. No fundo é o que é importante. E foi um gosto estar aqui, portanto, continuação de bom trabalho no local propriamente dito. Bem, nada mais tendo a acrescentar. Agradeço a todos a presença, aos resistentes à mesa e damos por encerrada a sessão.